Olá, meu nome é Eduarda Campopiano, eu sou vereadora na cidade de Praia Grande, sou a mulher mais bem votada da história da cidade e a vereadora mais jovem também. Sou uma mulher antifeminista, defendo que não existe igualdade entre homens e mulheres, que aborto é assassinato e que gênero é só uma invenção mal construída. O Júnior chamou a gente para debater duas mulheres conservadoras contra dois homens de esquerda e com certeza vai ser muito interessante. Meu nome é Pietra Bertolazzi, eu sou antifeminista, católica e mãe, e hoje eu tô aqui para debater com dois feministas. E aí pessoal, meu nome é Abner Henrique, eu sou comediante, também sou formado em História pela Universidade de São Paulo e eu sou uma pessoa de esquerda. Fui convidado pelo Redcast a debater dois homens de esquerda contra duas mulheres conservadoras. Eu já participei de alguns outros debates e eu acho que a galera do Redcast me chamou porque eles viram que eu estava hiper focado nisso, então espero que a gente possa trocar ideia aqui hoje. Olá, eu sou Ramon Ortiz, eu sou historiador e comediante e militante comunista. Eu acredito numa sociedade onde homens e mulheres possam viver com igualdade de oportunidades e com equidade. E estou aqui no Redcast para fazer um debate juntamente do meu companheiro de esquerda versus duas mulheres conservadoras. Estamos abertos aí para a gente poder discutir, trocar ideias e evoluir nessas questões. Homem esquerdista não tem testosterona. Eu discordo. Eu acredito que há uma confusão entre ter testosterona e ser uma pessoa agressiva. Então, eu não nego que hoje, na sociedade contemporânea, existe uma crise de identidades muito causada pelo próprio desenvolvimento do sistema capitalista, que transformou valores sociais como solidariedade, apoio mútuo, comunidade, coletividade, e outros valores como tradição, honra, né, que eram valores que faziam parte da sociedade, em valores comerciais. E essa dissolução de valores traz consigo exatamente essa crise de identidade, e modelos de masculinidade vêm para ser experimentados. E na falta de um modelo único de masculinidade, a direita, né, a extrema-direita ou grupos conservadores apresentam então um modelo de masculinidade baseado na agressividade, na violência e na militarização. E modelos e pessoas que buscam outros tipos de masculinidade, então, são vistos como não possuir testosterona. Porém, essa crise, ela é justamente uma crise gerada pelo sistema capitalista e pelo atual modelo neoliberal, onde tudo acaba se transformando em mercadoria, inclusive as identidades. Então, nós vivemos um momento onde esses modelos são apresentados como produtos. Então, se a mulher ela não se identifica com o cabelo colorido e com a tatuagem, ela pode comprar uma roupa numa grife de mulher conservadora e pertencer ao grupo das mulheres conservadoras. Se o homem não se identifica ao grupo do Todes e está um pouco inseguro com qual modelo de masculinidade ele deve seguir, ele pode comprar um curso do Juliano Casarré por R$5.000, ou ele pode comprar um outro curso dos Legendários por R$2.000 e subir a montanha e se conectar com o seu sagrado masculino. Enfim, eu acredito que os modelos de masculinidade e feminilidade no atual sistema capitalista, eles são produtos, e a crise vem justamente disso. Então, a falta de testosterona, ela não é um sinônimo de homem de esquerda. O homem de esquerda é um homem que respeita as mulheres, é um homem que luta pela igualdade entre homens e mulheres e que não se deixa se seduzir por esse modelo agressivo, militarizado e violento vendido pela direita. Eu acredito que tem um equívoco histórico aqui nos discursos que vocês falam, olhando em outros podcasts que vocês participaram, trazendo como se fosse uma conquista, por exemplo, do movimento feminista, o fato das mulheres saírem para trabalhar. Não, nunca né? foi. Então, nunca foi. Mulheres na sempre verdade, trabalharam. trabalharam. Eu sempre falei o contrário. Mulheres sempre trabalharam. Mas Exatamente. assim, o fato de sair de Quando casa a gente fala para isso, trabalhar, a gente está mentindo, inclusive. exatamente. para sair de casa para trabalhar, ele é um fenômeno histórico que veio da Desde Revolução Sim, Industrial. mulheres pobres sempre Então, trabalharam. isso, as mulheres pobres sempre As trabalharam. pobres, exatamente, então, o que perfeito. Não é uma acontece? conquista feminista. O direito ao trabalho não é conquista feminista. Mas Porque é uma conquista feminista direito à maternidade. Não, então, o que o
maternidade. feminismo enxerga, tá? Direito A partir à maternidade? dos momentos, Licença maternidade. a partir do momento que a mulher ela está inserida no mercado de trabalho, ela precisa ter alguns direitos básicos garantidos, né? Como a gente pode concordar, homens e mulheres são biologicamente diferentes, tá? Sim. E quando a gente fala de igualdade entre Obrigada, homens e mais uma mulheres... vez por provar o nosso ponto. Então, ó, mas assim, ó, quando a gente fala de igualdade entre homens e mulheres, a gente está falando de igualdade em nível jurídico e igualdade em nível de oportunidades. Então, é o que não a é gente não tem justo, hoje. por exemplo, a mulher receber menos que um homem exercendo o mesmo Mas é cargo. que isso não é acontece, justo né? para a mulher, por exemplo, ela ser Dependendo da profissão. demitida se ela, porque ela estava grávida, né? Modelos Então- mulheres ganham muito mais do que modelos homens. Tá, mas a gente tá Não, falando então, de um, tá indo de um na exceção recorte da regra. muito específico. Entendeu? Tá indo na regra A ou na gente tá- Psicólogas mulheres por- ganham muitas vezes mais do que psicólogos homens, então isso depende sim. da profissão, né? Mas no caso, assim, das mulheres pobres, operárias, que a gente está fazendo um contexto histórico do início do século XX, a gente estava falando da Kollontai e tal, né? Dentro desse contexto, o movimento feminista foi importante justamente para garantir esses direitos, né? Da mulher poder engravidar e não ser demitida, da mulher poder ter a licença maternidade dela garantida, dela ter paridade salarial, da mulher poder, enfim, ter a licença direito à maternidade, maternidade era da ter a Revolução creche, Russa, já? né? Ter creches públicas, porque as mulheres muitas vezes tinham que deixar os então. seus filhos na rua ou tinham que levar os filhos para dentro do ambiente de trabalho. Então, tudo isso foram conquistas do movimento feminista e agora a gente estava falando especificamente da Kollontai e da Revolução Russa, que trouxe para as mulheres uma melhor qualidade de vida dentro dessa realidade, que na não é uma verdade, realidade ele trouxe ideal, né? soluções a problemas que o comunismo trouxe, né? Porque foi o comunismo que incitou as mulheres para saírem a trabalhar. Não, eu te falei E aí elas antes, dizem, bom, lembra? então tá bom, então a gente vai dar as creches. Mas elas já então não a gente vai trabalhavam dar antes, você falou que elas já oportunidades. trabalhavam Nos antes. campos, né? Não, mas a Revolução Mas aí Industrial, elas por exemplo. protestaram Campos, pelos elas tinham- próprios direitos, né? A Não, mas Revolução aí Russa começou com... mas não era toda a Rússia que fazia isso. Vamos lá, quando a gente fala Vocês estão sobre falando direitos... como se todas as mulheres russas queriam. Não, era uma minoria, como todo movimento feminista sempre foi uma microminoria de mulheres. O que toda a revolução comunista prega, e pode não ser com esses exatos termos, mas na prática esse é o resultado, é a coletivização, certo? Se você pegar os livros da Alexandra Kollontai, tem não me lembro o nome agora, tem um livro muito específico onde ela diz que os filhos das trabalhadoras não serão os filhos delas, mas sim os filhos da comunidade. Se você acha que isso é algo bom, Isso é algo bom. você tá vivendo em outro Tirar o mundo, filho você da vai me mãe. desculpar. Bom, não é tirar o Mas filho o que da a mãe. gente vê até agora É que a comunidade é o que a responsável. gente vê até, inclusive nos dias de hoje, é que crianças vão para escolas públicas e lá elas se tornam engrenagens. E não existe mais, hoje em dia, a radicalização disso é que hoje em dia não existe mais a possibilidade de uma família fazer educação domiciliar com o seu filho se ela quiser. Então, hoje a gente vive a radicalização daquilo que a Alexandra Kollontai já pregava na Revolução Russa. Vocês dizem, vocês acabaram de falar que não, mas se ela não quiser, ela não precisa. Hoje em dia não existe mais essa Não opção. tem mais, Hoje em dia, se eu tiver uma filha e eu quiser que ela faça ensino domiciliar, se eu quiser contratar um professor para ensinar ela em casa, se eu quiser eu ensinar ela em casa, eu não tenho mais essa opção. Eu sou obrigada a tirar a minha filha da minha casa e colocar ela na máquina pública, no Mas aí estado você mudou de onde ela assunto, vai né? ser uma entre 40 Não, crianças você com mudou de uma mulher assunto. que eu não sei quem é para administrar. Então, hoje a gente já vive a radicalização do que a Alexandra Kollontai O que seriam pregava. direitos, hoje viram obrigações. O próprio voto. Mas isso- o que seria o isso direito mudou ao de voto é uma assunto. obrigação. Se eu não for votar, eu tenho que pagar uma multa. E vocês falaram sobre Mas direitos iguais. Isso. Direitos iguais, juridicamente falando. Hoje nós não temos direitos iguais. Realmente, eu sou privilégios. obrigada a concordar com você. Existem... O que é bom, tá? Eu acho bom mulher ter privilégios por ser mais fraca do que Tipo o quê? homens. Tipo o quê? Tipo a Lei Maria da Penha, tipo homens Então, que mas cometem... Lei Maria da Penha não é um homens que privilégio. matam... É um privilégio. Lei Maria A da partir Penha é do pra alguém que momento- sofreu uma... Gente, Como é Lei que Maria chama? da Ó, eu Penha não é pra quem lembro. sofreu uma É o Abner. violência doméstica, não é um privilégio. Não, É se pra quem você não sofreu sabe, uma a Maria da violência. Penha hoje, qualquer homem que mata uma mulher hoje configura na Lei Maria da Penha. E isso é um privilégio pra Sim, mulher que foi Claro, morta. Sim, porque é um assassinato. a pena É um do homem é qualquer muito maior outro. do que da mulher. Se eu matar um cara aqui, eu vou preso o quê? 6 a 12 anos, acho que aumentou um pouco, né? E a Maria da Penha é quase o dobro da É, porque pena. a frequência é muito maior de feminicídio. É mentira. Não, a frequência não é... Lógico Vamos lá, que é, não. A gente. frequência não é muito maior de Saiu feminicídio. anteontem. Posso só Não, falar não, um a dado? frequência Eu não dou é a maior palavra pra vocês? de feminicídio. Posso só dar um dado? Anteontem saiu um dado do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No primeiro semestre desse ano, de janeiro até março, houveram 399 feminicídios. Feminicídio não existe. Tá bom, Crime aí você passional. discuta Sim. com o Ministério da Segurança Pública. Sim, Agora, eu devia É que poder é um nome discutir. o que criado eles estão pelos falando esquerdos, beleza. existe um feminicídio a cada 5 horas no Brasil. Não existe um Agora, feminicídio, porque feminicídio não a existe. taxa de mulheres matando o namorado por ciúmes é muito menor. Não, você não Então, sabe se ela é isso. muito menor, porque Sim, não existe porque o estatística Ministério sendo Público comprovada. acabou de- Não ninguém existe a faz estatística. isso. A estatística Existe não existe, homicídio. você não tem como Não tem saber. como Mas saber então, isso. assim, ó, A Exatamente. estatística não existe porque Tanto não é existe- relevante. tanto existe que na matéria- Não é passional. conveniente. Apenas 8%
10% dos casos chegam na polícia. Essa é uma estatística. É, E a maioria das cometidas por abuso no Brasil são meninas de 13 anos. Você sabia Então, que se uma mulher desaparece, não se sabe quem causou o desaparecimento dela e sequer se ela tá morta, mas o namorado tá na lista de suspeitos, e o caso é encerrado como possível morte, essa estatística entra em feminicídio? E daí? E daí? E daí que não é um crime Você não contra- sabe o é que de ódio aconteceu contra e tá a mulher. sendo usado pra inflar estatística. Exatamente. Quando a gente fala sobre... Você acha que a maioria dos feminicídios são estatísticas infladas? Não, eu acho que dúvida. feminicídio não existe. Não existe. Não existe. Quando a gente fala sobre direitos desiguais que a gente tem hoje e se todo ser humano é igual perante a lei, qual que é o sentido de existirem dezenas, eu sou incapaz de citar todas aqui, dezenas de leis que cobrem somente mulheres, delegacias específicas para mulheres, viaturas específicas para mulheres. Se você me mata, você é um feminicida. Se eu te mato, eu fico menos tempo na cadeia do que qualquer homem que Porque vem você- aqui e te mate, exatamente, porque você eu sou tá falando mulher que e a vida eu do era homem- menor. Você tá falando que a vida do Isso. homem vale menos. Não, Se o não é crime isso. pra uma mulher que mata um homem é menor do que um crime pra um homem que mata uma mulher, você tá falando que a vida É do que homem assim, vale ó, menos. essa- Por a quê? gente Qual é o deixa sentido? só... deixa eu falar, Mas de tá? verdade, dúvida Não, sincera. eu quero falar, mas vou deixar Qual o é o cara falar. sentido Isso. de, hoje em dia, qual que é o sentido de, se você mata ele, você vai preso por um tempo. Se eu mato ele, eu vou preso por menos tempo. Então, Se nós dois, no fim, matamos Pela a mesma frequência do pessoa. crime então, na olha sociedade. só, é que assim, ó, a gente tem que E partir de isso um por ponto acaso, de vista isso por de que a acaso tira a legislação... frequência do crime É. na sociedade, tira a gravidade do fato de eu ter matado você? Deixa Não, eu te por falar, isso não que é você vai questão de preso mesmo assim. gravidade. Só deixa que eu vou preso por menos assim, ó, tempo. A questão não é gravidade, a questão É é o seguinte, ó, agravante, né? a lei, ela tem o caráter punitivo e ela tem o caráter pedagógico, tá? Então, é importante pedagogicamente que o homem entenda que a mulher não é uma propriedade dele. Historicamente, isso é construído, porque a gente vem de um sistema onde a propriedade, né, ela é sempre colocada como uma das principais coisas a ser defendidas. E a mulher, muitas vezes, Ainda bem que a se coloca propriedade é uma das dentro principais coisas a ser dentro desse arcabouço de ser uma propriedade do homem. Mas você e o repara fato que de você ser uma acabou de falar propriedade que a do homem propriedade é algo a ser defendido? da sociedade contemporânea. Mas olha só, No a capitalismo. mulher não é uma propriedade do homem, tá? A mulher é um ser autônomo, que tem seus desejos, que tem as suas vontades e que entrou em um acordo com outro homem para ter um relacionamento. Então, a lei, quando ela protege as mulheres nesse sentido, ela está sendo pedagógica para ensinar que a mulher não é a sua propriedade, você não tem o direito de matá-la, porque ela simplesmente Mas é que ninguém recusou dá direito de matar namorar. ninguém. Agora, só um Só que instantinho. o homem ele tem mais recursos para Mas fazer é- isso, ele tem Eu mais posso trazer força só um física, dado. A gente ele tá tem falando mais de crime dinheiro, contra parceiro. Vamos falar de crime ele tem contra mais parceiro. acesso Se a a gente não armas. acredita em feminicídio, Então, isso o tem crime que ser passional pedagógico. seria... Tá bom, a gente tá falando da Tem que ser posse. pedagógico. Agora, Não, feminicídio é um caso específico. Se uma mulher for assaltada na rua e ela for assassinada, isso não é um é feminicídio. sim. Se você Não vai é um na delegacia da feminicídio. mulher, eles computam como feminicídio. Não, aí você tá falando. Latrocínio. Eu É, tô você falando. tá falando. Latrocínio Então, Então, aí Você você pode- tá falando, você não pode é na qualquer delegacia da morte de mulher que é É feminicídio. sim, é sim. Se o namorado... Qualquer homem que mata a mulher é configurado como Não, feminicídio. geralmente, a grande maioria dos casos de feminicídio é porque a mulher tentou terminar e o cara não quis. 65%, Mais uma estatística 65%, segundo também esses órgãos, 65% dos feminicídios ocorrem por parceiros. Ou seja, existe 35% de feminicídios que não ocorrem por parceiros, que pode ser um bandido, que Sim, pode ser um cara, um geralmente é latrocínio, que pessoa pode ser um próxima. padeiro. Não, geralmente é pai, Mas geralmente é cunhado, não. geralmente é... Pai que mata filho. Aonde você viu Sim, isso? claro. Você não viu o caso esses dias Tá, que teve do pai matando a filha? é óbvio que existe, É mas são óbvio. casos É um isolados, pai não estamos matando falando de uma uma filha, regra. ok. Mas não existe porque algo ele acha que ela é sistêmico. propriedade dele. Quando se E fala a de mulher, mulher... quando mata existe- o homem, vocês ela chegam acha a que ele é essa o quê? conclusão? Vocês Por estão que vocês lendo acham a que estão... mente das pessoas? Eles sondam os corações, né? Não, é porque... Tipo, Não, assim, não, você é porque sabe existe que o homem parte matou estudo- uma mulher porque ele acha que ele é dono dela e não porque ele É. tava com ciúmes, por Porque exemplo. cientistas Mas os sociais ciúmes e vem de criminalistas se onde? debruçaram Mas sobre e a esse mulher assunto. não mata por ciúmes? A mulher porque também é um mata por sentimento ciúmes. de Tem agravante se a mulher Porque ela matar tem por sentimento ciúmes. de Só posse que não é também. Então, o feminicídio. sentimento de posse Motivo sobre o torpe. cônjuge não é exclusivo do homem. Não é O exclusivo sentimento do de homem. posse Mas sobre o como é que cônjuge você não é prova que exclusivo do é homem. Só ciúme? que, historicamente, o homem é colocado como chefe da família. Sim, o homem porque é o ele tem que chefe ser. da casa. E foi ótimo você trazer isso, porque isso volta a gente pro tema. Historicamente, Exatamente. Foi então, ótimo se você historicamente trazer isso. ele é o chefe da família, historicamente ele é visto como o cara que detém... Responsável né, pela- O responsável detém pela aquela família. Claro. Então, se ele é responsável pela família, ele tem que cuidar e preservar daquela Sim, família. E exatamente. não maltratar,
agredir. Mas, gente, agredir, maltratar e matar já é crime. É isso que Exatamente. acontece. Mas o fato é que o homem, ele tem uma estrutura que permite com que ele faça Sim, isso. e sabe Ele como tem você mais resolve força isso? física, ele tem Sim, uma a biologia estrutura é tóxica. Porque a biologia se põe. pacto da masculinidade, que faz com que isso aconteça. Ele tem É um mais acordo acesso a tácito. armas, ele recebe mais dinheiro. Então existe uma série Ele tem de Hoje a mulher tem tanto privilégios- acesso à arma quanto o homem. privilégios. Não. Ela só não quer. Eu queria muito que fosse fácil ter Não acesso à arma pra gente ter uma em casa. Não é tão assim, ó. Se a gente vai analisar. É, exatamente. Se a gente vai É isso. analisar que os dados nos mostram que os homens recebem mais que as mulheres, no geral. Isso daí também. E eles podem dados, comprar né? arma? Óbvio, quem tem gente, mais para, vai. acesso Sim, a vai no dinheiro, mercado, tem você mais compra. acesso a Afinal, em arma, qualquer pô. sacolão você compra uma 38, né? Não, claro gente, que não, mas vamos isso lá. daí é Qualquer uma mulher que expecta- queira normal. ter uma arma, se eu quiser ter uma arma, amanhã eu entro, faço um pedido, faço os exames lá e pego um... Não é tão simples assim, né? Não é tão Infelizmente, simples, mas mas já a foi. burocracia é a mesma pra A burocracia é a mesma para homens e mulheres. É que mulheres Agora, não se têm você esse tá interesse. falando de armas ilegais, o problema é o tráfico. Aí já é outra Não é discussão. sobre isso que eu tô falando. Então, Sim. mas eu achei ótimo mesmo. você trazer de volta essa questão, porque joga a gente de volta pro tema. Eu acho que a gente acabou saindo um pouco do tema e nós Puxou temos 5 bastante coisa. minutos. É. A gente puxou muita coisa. Você falou sobre o homem ser o responsável pela casa. Historicamente, Historicamente. Sim, de verdade, eu queria muito entender por que, partindo dos homens que têm lugar de fala, por que para um homem de esquerda é visto com tanta negatividade cair sobre o homem a responsabilidade de ser o cabeça do lar? Eu acredito que não é generalizado o fato de, enfim, de ter esse problema. O problema é justamente quando você não enxerga a possibilidade de outras formas de família. Então, eu sou um homem heterossexual que tem uma companheira, né, heterossexual. O Abner também, ele tem uma sua companheira, ele tem tem filha, né, então tem a família. A gente optou por isso, né? Então, a nossa opção por ter esse modelo de família tem que ser respeitada por quem quer que seja. O que a gente defende é que outros modelos de família também sejam respeitados, né? Então, modelos de família com 2 pais, com 2 mães, modelos de família onde o Mas não filho fala testosterona, que é o criado por tema uma central comunidade, do né? homem esquerdista não ter testosterona, acho que tem mais a ver. A gente tá não, indo pra mas uma coisa de é- construção familiar. Mas é exatamente isso. É justamente pelo homem ser o cara que tem que ser a fonte de testosterona da família, é por isso que é relevante que ele seja o É chefe. que a gente não acha que tem Porque que ser. se Se eu se quiser você ser, eu posso ser, mas não preciso ser Mas obrigado é que a existe ser. uma situação de Logicamente, perigo. tem mais- Que testosterona é um hormônio, gente. Por que Sim, vocês é um estão hormônio, falando? é uma Por que das que vocês estão- principais coisas do corpo humano. Tá, É tá, só é um hormônio. hormônio. E aí, Se se acontecer o cara tiver algo- muito hormônio, ele é uma Tipo, é pessoa só um boa. Se ele tiver pênis. pouco hormônio, ele é Não, uma ele é pessoa uma ruim. pessoa capaz de proteger a própria família. Inclusive, Quem a falta disse? de Por que ele tem testosterona é um testosterona? problema de Por que saúde. você acha que o Você tem que naturalmente Se o cara falando, ó, tiver baixo vamos tirar testosterona, ele Deus não da protege a equação, família. Tá? Nem quero entrar nessa. Vocês estão Por que inventando que uma você regra acha que agora na minha biologicamente- Mas eu não, a biologia, a natureza inventou essa regra. Por que o homem tem mais testosterona? Por que uma mulher A mulher- tem alguns hormônios e o homem tem outros? Por quê? Nem a mulher verdade, com não mais é tão- testosterona não é tão no preto no mundo branco vai assim, ter né? tanta testosterona A quanto divisão o de homem em hormônios é níveis bem normais. variável, né? Tá bom, Não, mas, não é mas bem se fosse variável. parecido, Lógico eu tava que é. com barba e Não bigode é bem aqui. variável. Lógico que Não é bem Todo variável. homem tem barba e bigode, mulher Quando não tem ela barba e varia bigode. demais, isso indica um problema A minha de sogra tem saúde. barba. Putz, aí eu sinto Pois é, muito provavelmente pra ela tem SOP, isso é um problema de saúde. Exatamente, Exatamente. que eleva o nível de É normal. testosterona. Tem mulheres É que fora tem do normal. bigodinho, que tem É que fora ficar do normal. raspando Mas bigodinho. tadinhas, é eu normal. sei, entendeu? Mas é algo que não é desejável, entende? Algo... Por você, Sei lá. Se a sua sogra tem barba, Você deseja provavelmente uma mulher ela tem com SOP. barba? Provavelmente ela tem SOP. Então, você Síndrome tá de dando um ovário diagnóstico, policístico, é você uma tá doença. dando um diagnóstico médico. Não, de mas algo que você existem não sabe. causas, existem questões de saúde que levam a mulher a ter barba, mas que não é desejável, não é o padrão. São coisas fora do padrão Tanto que do toda corpo mulher feminino. que tem busca remediar pra parar de Exatamente. ter. Tua sogra não Pera, faz a Mas barba? qual é a não, obrigação? mas Mas assim, ó, qual é a obrigação que faz você. a barba. Assim, ó, eu acredito assim, ó, a sociedade, ela capitalista que a gente vive, ela recompensa pessoas que conseguem se enquadrar dentro do padrão. Sim, Mas tem porque o muitas padrão pessoas é que elas não recomendável. conseguem ou elas simplesmente não querem se enquadrar dentro desse padrão que foi pré-estabelecido. Antes de você nascer, já foi pré-estabelecido que a mulher tem que se vestir assim, que a mulher tem que se vestir assado, que o homem tem que se comportar assim, que o homem tem que se comportar assado. por que isso Só é que ruim? isso...
Porque para algumas pessoas esse Não é que modelo é não ruim, serve. é que quando entendeu? você considera Esse que o modelo- resto é errado, entendeu? É. Tipo assim, isso daqui é o certo, o resto é Na errado. maioria das vezes é disfuncional. Aí o que acontece? A Exatamente. esquerda vai Mas dizer isso assim, é uma você opinião quer sua ter também. suas Não, crenças. Tem disfuncional Basta que não você ver. funciona. Tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. Se uma criança- Uma sociedade matriarcal não funciona, isso é um fato. Não, mentira. Tanto que não existe. Mentira, na África existia. Mas a vários. monogamia existe- existe. Ah, a África é um Vem cá. grande Eu Não, tenho- não, não, antes da Eu colonização. tenho os nomes, Antes da vem cá. colonização. Então, e por que, que não existe Vamos parar, mais? né, Por que falaram? Existe, sabe onde existe hoje? No interior da China, na Nova Papua Guiné, e tem uma na África. Sabe como elas vivem? De forma totalmente primitiva. Cabana de palha. Cabana de palha, todo mundo morrendo de fome, E é porque cheio de elas são doença. mulheres. Sim, porque elas são lideradas por mulheres. Então, mas aí é uma opinião de vocês, gente. Vocês Mas não não podem... é. Não Não, dá não, pra você tá Tá determinar criando isso, não dá uma pra associação determinar. direta uma de duas sociedade coisas. matriarcal que deu certo. Mas tem sociedades pode ficar um pouco mais patriarcais, de tempo tem nisso? sociedades patriarcais que vivem também em lugares com, Eu acho que a gente com divagou tenda de demais palha. Não, com- concordo, mas é a minoria. Agora, assim, não Mas existe aí, nenhuma sociedade Se tiver uma matriarcal. sociedade controlada por mulheres, ela não vai existe necessariamente uma sociedade. ser pior. Me dá um exemplo de uma que é melhor. É porque a gente vive num mundo em que a hegemonia é a cristandade, né? E na Sim, cristandade... Amém, Deus fosse. concede. Então, aí é uma opinião Eu de vocês adoraria também. que fosse. Aí é uma opinião de vocês Caso também. contrário, a gente Uma estaria sociedade vivendo igual o ocidental. Islã, onde eles apedrejam a nada mulher ver. quando a mulher trai o marido. Não é só essas duas opções que existem, né? Ah, qual é a Mas terceira? A China, A pô. terceira? Ai, como é que é país dizer, né? com Hoje é pouca- proibido com pouca vender Bíblia na religiosidade. internet. Não, os países Exatamente, nórdicos, a mulher norte pode da ter mais Europa. um filho Mas se ela quiser. A mulher não tem Suécia, direito a Finlândia, tudo. Onde até Noruega, na tem semana pouca atrás eles religiosidade. controlavam até a Tem o quê? quantidade de filhos que a mulher podia ter. É o maior taxa de Claro. ateísmo que existe. E daí? Países com menos religiosidade, com menos violência de gênero. Então não tem a ver a cristandade. Esse gênero, cara. Ué, eu falei, a cristandade, ela instaura um certo Mas patriarcalismo. elas vivem em cima de uma construção patriarcal opressora terrível cristã, segundo vocês. Elas foram Aqui no construídas Brasil. em cima. Não, Aqui não no é Brasil. essa. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, Um estupro a cada 2 minutos. Cristianismo opressor? Não, ninguém falou em cristianismo opressor. É assim, ó. Cristandade opressora. Cristandade Sim, malvadona. É que é o Sim, modelo, porque modelo quando os portugueses civilizacional do trouxeram- Ocidente. É. Exatamente. Quando os portugueses trouxeram a verdadeira ideologia de gênero pra cá, tem um caso muito famoso que eu Nossa, até... essa Dizer não. que homens Eu têm nunca- pênis e mulheres têm vagina é a verdadeira Eu Mas ideologia. nunca intersexo, tive a pessoa que nasce eu com adoro pênis esse na debate, vagina. eu Problema de aprendo saúde. muito. Não é um problema de saúde, a fora pessoa do nasceu normal. daquele jeito. É um Na nasceu verdade, com problema de eu saúde. que ver, olha só. Tá bom, mas se a pessoa... Eduarda Pera, não- rapidão, se a pessoa nasceu com pênis de uma vagina, ela tem que ir no banheiro masculino ou feminino? Ela é uma Ela, fotografia. ela tem tem- uma um genitália problema. superior. Ela tem uma Ela genitália tem que ir no se banheiro manifesta feminino ou sobre a masculino? zona. Ela vai no banheiro que se encaixa com a genitália que se sobressai além da Ah, zona. então, mas ela é homem ou mulher? Ela segue o padrão da genitália Ah, que se então não sobressai existe sobre as só homem e outras. mulher, né, Mas gente? é que Existe o uma intersexo variação. é um problema Vocês de estão saúde. falando Não é um disso, problema, É uma você que anomalia inventou genética. O intersexo é uma anomalia genética. São É a pessoas que exceção. existem. O intersexo é a exceção que comprova a regra. Quando ela acontece, é porque é uma anomalia genética. Não é a regra. É porque tá Aquela fora boxea- da regra. que é aquela homem e boxeadora mulher. que toda a direita Pronto. falou que era mulher trans e Sim, é mulher é uma cis. anomalia genética que foge à regra. Mas tá ela não fora do nasceu padrão com do pênis, normal. ela foi considerada Ela tá homem. fora do padrão normal. Mas olha só. Tá, então aí Abner, vocês vão eu ia excluir toda dizer essa população sempre, que né? Toda essa população, dois gatos Toda pingados essa pela população. Dois gatos 1% pingados. Vai dar, menos né? até. Vai dar. Na Fala, verdade, pode a falar. Eduarda, na apresentação dela, ela acabou concordando um pouco com a gente, onde ela falou que o gênero é uma construção social, não é? Sim. Próximo tema. Obrigada por comprovarem de novo. Isso, mas então Não, é a teoria exatamente é que eles estão isso confundindo. Não, que a não, Judith eles estão Butler misturando as fala, coisas. tá Concordou ligado? com a esquerda, concordou com a esquerda. A teoria, Duda, peraí, eu vou corrigir. Não, Ela quis dizer que a teoria é uma construção. Não existe. É Não uma existe, invenção. não existe é uma gênero, invenção. É uma invenção. Isso. A teoria é uma existe. invenção. É isso. Não existe A gente sexo. concorda. Muito obrigado, galera. Muito obrigado. Muito obrigado por concordarem com Duda, nós. presta atenção. Você tá falando merda. Peraí, desculpa. Peraí, O que existe é sexo. teoria é inventada. Essa teoria não tem base científica nenhuma, isso que ela quis dizer. O conceito gênero não existe. Peraí, Simone de É Beauvoir, isso quando mesmo, fala concordo. que ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher, Simone de Beauvoir está falando que o gênero é uma construção social. Sim, Não é isso que você quer dizer. Não, eu quero o que dizer que ele você é uma quer dizer é uma isso, é Pessoal, isso. pessoal, Ele não próximo existe, é uma tema. Já deixa imaginação. coitada da É um produtora. negócio que não é real, não É existe isso. base. É isso. Porque que acontece? Eduardo, Ó, o chega. cara nasce. Próximo tema. Você Próximo aprendeu tema, a ser Ramon. mulher ao longo. Vamos lá. Ah. Mulher conservadora tem uma visão distorcida do passado. Bom, eu acredito que muitas mulheres conservadoras têm uma visão um pouco romantizada do passado, até as nossas debatedoras aqui concordam com isso, né, dessa romantização, né, e elas fizeram uma defesa bastante efusiva, assim, do modelo de família tradicional, nuclear, né. Bom, eu tenho 2 pontos para falar sobre isso.
Com relação ao modelo de família, esse modelo de família, ele muda historicamente, né? Ele é um recorte muito específico, histórico, essa coisa do homem provedor e da mãe, né, da mulher mãe de filhos e tal, é um recorte muito específico e de uma classe social muito específica. Né? Se a gente utilizar a Bíblia como um documento histórico, a gente vai ver lá que Abraão, por exemplo, tinha mais de uma esposa, tinha suas concubinas, né? Jacó tinha suas concubinas, tinha mais de uma esposa, Davi tinha mais de uma esposa, Salomão tinha 70 esposas, né? E aí depois a gente parte para o Novo Testamento, e o Novo Testamento não apresenta também um modelo de família. Jesus mesmo, né? Ele nunca casou, nunca teve filhos, ele nasceu do Espírito Santo, né? José era um padrasto. Então são todas essas coisas que mostram que a Bíblia, por si só, ela não apresenta um modelo de família tradicional, como muitas vezes os cristãos querem colocar, como se fosse aquele único modelo ali funcional. E a gente tem, por exemplo, no período feudal, as famílias elas são constituídas por mãe, filhos, por servos, por aprendizes, pessoas que moravam todos juntos e faziam tudo disso uma família, e não necessariamente esse modelo tradicional de pai, mãe e filhinho. Isso acaba surgindo junto com o advento do capitalismo, da Revolução Industrial, onde era necessário que a família tivesse, inclusive, um apoio jurídico, né, que é esse casamento no civil, para que os bens que elas acumularam durante a sua vida pudessem servir de herança, então, para as próximas gerações. Né? Isso é até um incentivo para que os pais continuem trabalhando e façam com que as suas posses, né, acabam passando para os seus filhos. Então, esse modelo de família defendido, de pai, mãe e filho, ele é um modelo que ele, enfim, serve para algumas pessoas, mas que para outras pessoas não serve. E o que a gente defende é a aceitação a modelos diferentes de família. Essa crise que eu citei anteriormente não foi criado pelo feminismo, não foi criado pela cultura woke, é uma crise natural do sistema capitalista, que para ele é sempre muito interessante viver um estado permanente de crise, porque sempre que há problemas, há soluções a serem vendidas. Então é isso que o sistema faz, ele cria o problema, depois ele vende a solução. De média aqui, né? Mas é mais forte que a gente. Não, porque vocês trouxeram algumas informações, né? E a gente sabe que essa história das mulheres se reunirem só para tomar chá de hortelã e serem consideradas bruxas é algo que aconteceu muito mais na colonização protestante nos Estados Unidos do que na Idade Média propriamente dita. Porque o Tribunal Inquisitório, na verdade, nada mais foi do que uma forma que a Igreja Católica encontrou das pessoas poderem se defender das acusações que eram feitas contra elas. Então, no Tribunal Inquisitório, você poderia ter os seus advogados, né? Aí que começou o sistema jurídico que a gente segue até hoje, porque até então a própria sociedade condenava aquelas pessoas que elas estavam desconfiadas de que estivessem correndo em bruxaria ou em outras práticas religiosas. Então a própria sociedade apedrejava, matava, fazia a justiça com as próprias mãos quando acontecia esse tipo de coisa. Então a igreja, na verdade, ela veio para instituir esse tribunal e dar chance dessas pessoas se defenderem e não serem mortas, tá? E aí, se você for comparar o número de pessoas... Mas tinha pena de morte, né? Tinha pena de morte quando a pessoa assumia o crime e quando ela não pedia perdão. É incrível isso. Depois você dá uma pesquisada melhor, tem até um estudioso que fala bastante sobre isso. Só quando ela assumiu o crime que ela era morta? Ou quando tinham provas muito concretas. Assim, se você pegar os números, eu tô aqui, ó. Não, é bom você relativizar isso aí, porque você fala com a certeza que às vezes eu acho que você tá inventando. Não, mas é só você puxar isso aí em qualquer lugar. Quando você vai pegar os números, assim, primeiro que é incomparável o número de pessoas que foram mortas na Revolução Francesa em um ano com 800 anos de feudalismo. Isso não dá pra comparar. Pessoas que foram mortas. Tá, mas tem a ver que é o berço do comunismo, né? O bem diferentes, assim. Na Revolução Russa. Não, tudo bem, mas nasceu da onde? A Revolução Russa. São as três revoluções que a gente fala. Na Revolução Russa morreu 6 pessoas. Quantas? 6. Na Guerra Civil Posterior que morre mais. Quando invadiram a Revolução, é a Revolução. Morreu mais gente quando invadiram a Rússia. Você tá dizendo que... Tá bom. A Revolução é um dia só. Tá, fora as pessoas que morreram de fome, peripororó, em decorrência do comunismo, tá, a gente tem um número bem gigante. Foram 10 dias da Revolução Russa. Mas voltando, quando a gente tá falando enfim, a gente fala do tribunal, eu acho que isso já deu pra explicar bem, que era só uma forma das pessoas se defenderem, coisa que elas não tinham acesso antes. Sobre o modelo padrão que vocês falam, que a gente defende romantizando, eu acho que não, a gente deixou bem claro que a gente não romantiza e que essa moda hoje que existe principalmente entre os influenciadores católicos, cristãos, que seja conservadores, é de fato de romantizar, né? Aquela coisa da mulher abrindo a janela de uma forma mais bonita, de ter 70 mil filhos. Eu acho maravilhoso e eu acho que rede social é pra vender sonho mesmo, assim, eu não sou contra as pessoas mostrarem isso se elas vivem isso. Eu não acho que é uma coisa
opressor e não acho que isso é algo inalcançável, tanto que existem pessoas vivendo isso hoje e existiram. Agora, para a esmagadora maioria das mulheres, não é algo que pode ser feito. Na minha vida, isso não cabe. Eu não conseguiria, hoje em dia, imagine, nunca na minha vida eu poderia ter vivido essa vida que essas mulheres hoje vendem na internet. Elas estão romantizando um período? Sim, elas estão romantizando não um período, elas estão romantizando um estilo de vida vivido em determinado período, não um período como um todo. E agora, eu não vejo isso como algo essencialmente mal. Eu acho que existe o problema maior, como eu estava dizendo antes, que é a glamorização da esposa troféu. Aí eu acho um negócio zoado, porque aí é uma coisa super materialista, é fútil, é você endossar a mulher que quer ser a mulher gold digger, né? Que ela quer ficar em casa, não porque ela quer edificar o lar, porque ela quer criar os filhos, porque ela quer ajudar a família a crescer espiritualmente ou nas virtudes, é porque ela quer um motorista, ela quer uma babá, ela quer, né? Então ela quer uma vida aburguesada o que a gente e não tem algo hoje em nobre. dia o que a gente tem hoje em dia é uma epidemia de mulheres que dizem que querem um homem antigo, um homem tradicional, um homem conservador, mas não estão dispostas a agir de acordo. Exatamente. Não estão dispostas a agir da forma antiga, da forma tradicional ou conservadora. E quer ficar em casa assistindo dorama o dia inteiro, e não quer ter um filho, e não quer passar um pano, e quer que o cara ainda saia de casa para trabalhar. Mas eu acho que, quando vocês falam que, porque o modelo de família não era sempre um pai, uma mãe e um filho. Tá, família é um pai, uma mãe e um filho, porque é assim que os filhos são feitos. Os filhos são feitos quando você junta um pai e uma mãe. Agora, ninguém aqui tá romântico, porque não existe filho feito com 2 pais ou com 2 mães, né? Só Isso com um não pai é e com uma família, mãe. né? Agora, Isso não é família. Se o pai vai embora, não é uma família, né? É uma família. Exatamente. Mas aí, exatamente, eu sou contra o divórcio, então você fica tranquilo. Eu não acho que ele tem que poder ir embora. Agora, Sim, mas é que é a realidade material dos uma dias realidade de hoje. terrível. Terrível. Inclusive, eu acabei de citar. Eu acabei de citar o exemplo de que a maioria dos presidiários são filhos de mães solteiras. Exatamente. Então, é uma realidade Então, terrível. essas pessoas não tiveram de fato. famílias. Elas não tiveram tiveram um famílias. pai com a tal da testosterona em casa pra botar ordem no lar. mas aí- tiveram uma Quer mãe falar, tendo fala, que quer ocupar o papel de homem. E Isso que sempre tinha que dá ruim. trabalhar e não podia estar em Mas casa aí presente. o que acontece quando esse tipo de comportamento acontece, né? E a gente vai poder fazer toda uma campanha de que isso não deve acontecer, de que isso é errado. E quando vocês colocam os modelos de família, eu quero que vocês acreditem que nós aqui da esquerda, nós marxistas, nós sempre reservamos para suas práticas privadas a liberdade total. Então, tipo, se a mulher quer ser troféu, se ela quer ser isso, eu também não acho legal, mas ela tem a liberdade de ser. Se ela quer ser conservadora, ela tem a liberdade de ser. Se ela quer ser progressista, ela tem a liberdade de ser. E a gente vai defender esse direito delas. A única coisa que a gente vai se contrapor é quando esse discurso, ele entra dentro da camada pública, ele interfere dentro da política e faz com que pessoas não tenham acesso a determinados direitos. Então, quando você fala que o homem foi embora de casa e deixou a mulher ali sozinha para criar da filha, ela tem que trabalhar, o que a gente vai defender? Que tem que ter uma política pública para amparar aquela pessoa que ficou desamparada, né? Então, ela tem que ter a creche para ela poder deixar o seu filho para ela poder trabalhar, ela tem que ter programas de assistência caso ela não consiga ter renda para sustentar os seus filhos, e é isso que a gente defende. Então, a gente está concordando nisso. Mas você entende que todas essas questões... E isso são conquistas que são através da luta, sendo feminista ou da luta da esquerda. É que eu não acho que isso é uma conquista, eu acho que é uma degradação da sociedade. Né? Exatamente. O fato de ser necessário creche, ser necessário auxílio para a mulher que foi abandonada, é só uma prova do declínio da nossa sociedade. Exatamente. É uma prova daquilo que a gente estava falando no último tema. Quando você tira do homem a responsabilidade de cuidar, de ser a cabeça da sua casa, você joga isso no Estado. E os próprios homens perdem dentro de si o senso dessa responsabilidade. Exatamente. E aí, com o avanço desse bando de ideologia que diz que o homem não tem que ser cabeça da casa coisa nenhuma, que pode ser a mulher se ela quiser, os homens pensam, realmente, eu não tenho que ter que mandar em porra nenhuma. Então eu vou embora. Eu vou largar aqui, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Então isso entra na cabeça, inclusive, dos próprios homens. Só que aí o homem vai, vive a vida dele e a mulher continua tendo que lidar com todos os fatores que somente mulheres lidam, como uma gestação, por exemplo. E é por isso que nós, inclusive, falamos que a revolução sexual, que viabiliza inúmeras coisas, só beneficia os homens, no fim das contas. Sim. Mas, Eduardo, você falou que a gente vê uma degradação da sociedade. Sim. Então isso parte do pressuposto que em algum momento teve uma sociedade perfeita, boa? Não, jamais. Então nunca, degradação degradação em relação ao quê? Você acha que não existiam famílias estruturadas na antiguidade? Existiam, claro só que que sim. Existiam, amigos, só que mas Abner, né? Mas não essa Abner, esse endosso, hoje em dia, não esse endosso hoje em dia, tipo, você
Pode, uma mulher e uma samambaia é uma família, um cara e 2 gatos é uma família. Tipo, desculpa, isso não é uma família, é um pai. Gente, mas vocês uma estão mãe inventando e os problema filhos. também, né? Ô, pelo amor de Deus, Abner, quando você passa na frente da Uma Cobase, mãe, uma no Dia mulher, das uma Mães, tem samambaia, Feliz Dia das Mães. Exatamente! É o quê? A Cobase deseja Feliz Dia dos Pais, um Dia dos Pais pros pais de pet. Exatamente. Problemão, hein, gente? E agora, hein? Como é que a gente vai resolver isso? Olha, parece É uma superficial. degradou. Cara, Nossa, mas degradou não é. a Você tira sociedade. o senso. Olha só, você tira porra, o O cara não Cobase. precisa ficar na casa Vamos mudar criando isso aí, uma Cobase, família. pelo Isso amor de aí Deus. pode comprar Não. uma planta. Isso aí eu Entendeu? endosso pra um cara ser um boçal. Antigamente você tinha... Vai no consulado italiano, você vê fichas de meninos com 14 anos de idade que vieram depois da Segunda Guerra pro Brasil, sozinhos, com uma mão na frente e uma atrás, abriram uma padaria ou, sei lá, uma cantina, se casaram. Com 25 já tinham 4 filhos, já tinham trabalho, já tinha casa própria. Hoje em dia, um moleque de 14 anos tá pensando se ele quer comprar um PlayStation ou nem sei o que essas coisas... Ou se ele quer um gato adotado, você Posso fazer entendeu? uma pergunta, Pita? Se Não, uma- eu posso só fazer uma pontuação por Pode, causa pode, daquele pode. tópico Fala. que você falou? De fato, sempre existiram problemas familiares. A gente não acredita que um dia o ser humano vá conseguir alcançar uma sociedade perfeita, porque isso só vai ser alcançado no paraíso quando a gente morrer. Então a e palavra muitos de nós não degradação vão não estar cabe, lá. né? Não, Não cabe. cabe. Por quê? Porque os problemas sociais, centenas de anos atrás, às vezes nem precisa ir tão longe, até algumas décadas de anos atrás, eram tratados como problemas. Hoje em dia, o que você vê é a glamorização. A maternidade solteira, antigamente, era tratada como o problema que ela é. Hoje em dia, ai, olha que bonito a maternidade solteira, que lindo. Antigamente, a sexualidade desregrada era tratada como o problema que ela Exatamente, é. porque é um Hoje em problema. dia, olha que lindo a sociedade, todo mundo transando com todo Uma mundo, pessoa olha que criar uma criança liberdade. sozinha é difícil. É muito mais difícil. eu digo com por certeza. Exatamente, mim, é eu um sou separada, problema. né? Só que- E tem que ser tratado só como uma problema e diferença não como entre eu e muito Isso, vocês eu tenho louvável. vontade de falar aí, porque eu sou separada do pai da minha filha, eu crio uma menina de 7 anos de idade, eu sei todas as dificuldades que uma mãe tem hoje em dia, sendo Sim, sozinha. eu- Agora, eu posso dizer com todas as letras, uma das piores coisas que pode acontecer para uma criança é ser criada por pais separados. E eu fui uma dessas crianças também. Eu fui Meus uma pais dessas se casaram crianças. 3 Eu fui vezes cada criada um. por pais separados. Eu tinha irmão de um lado, do outro, meus pais juntos, depois separaram. Então, assim, Vocês acham isso que não é funcional. Deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que vai de encontro com o valor católico de vocês. Se uma criança estiver morando num orfanato e um casal de lésbicas, 2 mulheres, quiserem adotar essa criança, você acha que essa criança vai ter uma vida melhor do que se ela estivesse no orfanato? Eu acho que ela nunca vai ter um pai. E nada vai Não, suprir mas não foi isso isso na que eu vida perguntei. dela. Não foi isso que eu Nada vai perguntei. suprir falta de Mas pai é, na vida mas dessa é melhor ela criança. ser adotada ou ela fica no orfanato? Eu acho, honestamente, Ah. existem os requisitos que eles avaliam pra ver se o casal tá apto ou não. Sim. Eu acho que é melhor ela ser adotada. Então, Só que bom, na prática bom, tem bom. muito mais casal hétero na fila do que casal homoafetivo. E eu prefiro que vá pra um casal hétero pra que essa Exatamente. criança A tenha a fila- oportunidade de ter um pai e uma mãe. tá, mas de aí casais você- faz hétero pra falta. na Mas você adoção não é tem muito maior do que o certeza- número de crianças para serem adotadas. Mas não tem Então como ter faz certeza sentido. que o homem vai tratar melhor que o casal gay. Não tem, mas a É. gente tá falando de um padrão tóxico, opressor terrível, Não, que não é tóxico, sempre opressor, foi, que sempre foi seguido e que foi o que fez as sociedades prosperarem. Tipo, não existia um outro modelo Sim, sim. É que eu acho que que fez vai as ser sociedades, Pode entendeu, falar. crescerem. Na minha perspectiva, vocês estão deslocando, tipo, o causador da crise, sabe? Vocês estão colocando que o causador dessa crise... demônio. A crise sempre existiu. mas demônio. que é, A crise no caso, sempre existiu. é o Hoje em dia ela é wokeismo, glamorizada, esse é o pode ser, problema. ou é o wokeismo. feminismo, Mas eu acho que isso daí é um essa coisa da discurso cultura woke. woke, ou do feminismo, Não, eu ou acho que do começou na Revolução progressismo. Protestante. aquelas- E assim, ó, no meu ponto de Tentar. vista, Não, eu no digo meu que ponto começou de na Revolução vista, tá? Francesa. Mas elas políticas. É. Essa Olha, das então, políticas. mas isso vai de acordo. O que acontece Começou na A Revolução Francesa foi bem antifeminina. o que acontece é justamente surgiram o as próprias avanço feministas. do sistema capitalista se impondo sobre a cultura da nossa sociedade. O que o neoliberalismo, que é esse estágio que a gente vive hoje dentro do capitalismo, ele mais prega? O individualismo. O individualismo. Então, a pessoa tem que Eu não sou liberal, mas se eu também fazer concordo a sua com isso. individuação, Eu não sou liberal. o seu indivíduo. Mas E a você é partir do Partido momento que Liberal. Você coloca, Ah, mas aí é o nome a do partir partido. do momento... A maioria mas é verdade, a maioria bom, das tá pessoas bom. do Partido Liberal não é liberal. Tô causando inclusive. Então a partir É que vem disso o daí. Partido Liberal Quem mais fala em próximo Idade da das direita que nós Trevas, por temos, que é uma exemplo, porcaria. quem que vem... Assim como quem o é que- Partido dos Trabalhadores. Você Aliás, falou não da tem Idade tantos das Trevas, por trabalhadores exemplo, assim quem lá fala dentro. de Idade das Trevas vem do Teve um iluminismo, grande que é uma poeta tradição dizia liberal. Que liberalismo tá é ligado? camisinha de comunista, né? Um grande poeta. Então, pra mim, vocês deslocam exatamente quem é que está causando todo esse problema. É que eu O que também causa não sou esse a problema favor do é a capitalismo, sociedade de só pra dizer pra mercado. vocês, agora É a todo mundo sociedade, mudou. é a sociedade, Pessoa complexa. essa sociedade de extrema produção, essa sociedade de mercado. Como eu falei anteriormente, atomiza as pessoas, né? Porque
é muito mais fácil você dominar uma sociedade que ela é totalmente fragmentada, que ela é atomizada, onde cada indivíduo está vivendo a sua vida. Sim, então é isso, tipo, o cara Por isso que a gente vive faz um família filho, nuclear. o cara faz um filho, ele quer pensar só só pensando no seu egoísmo. Eu não quero assumir essa criança, eu vou viver a minha vida, porque a minha vida é única e eu tenho porque que viver ele pode isso se daqui, divorciar tá? e tá tranquilo, e ele vai viver a vida dele Mas do jeito que Mas ele quer. isso, Mas isso é às o vezes quê? o cara nem É casou, né? reflexo do Mais um problema, às vezes o projeto cara nem casou, neoliberal. sexo É livre, res- problema, projeto revolução do- sexual, mas a gente tem Eu problema. acho que a esquerda e o liberalismo são duas faces da mesma moeda, tá? Mas vocês estão partindo São- de um modelo de família ideal, e o que a gente está falando é os modelos de família que existem na prática. Isso Não, são, mas a e- maioria e deles são provavelmente- problemáticos. e provavelmente Mas se não sempre existir vão um modelo existir. ideal a seguir, a gente faz o quê? A gente Exatamente. acha que tudo tá A gente valendo? trabalha com o que Existe existe Com vários um ideal. modelos, com vários modelos. A gente olha Os pro que modelos tem Eu hoje e possíveis. fala, o concordo que que a que gente precisa? tem que ser pé no chão. Por exemplo, a Pietra é antifeminista, mas trabalha assim porque eu preciso pagar minhas contas. Claro. Porque a gente vive num mundo moderno. Eu tenho que, e você e suas circunstâncias, isso é óbvio. Agora, eu tenho que mirar num ideal. O que eu acho tenho que que o ensinar problema pra minha não é- filha é que o ideal é que ela se case com um bom homem que vai tratá-la bem, com dignidade, como ela merece, e que ela se case e tenha filhos. É O isso que eu tenho acho ensinar mais pra ela. contraditório não é uma antifeminista trabalhar. O que eu acho mais contraditório é uma antifeminista ser vereadora. Isso eu acho contraditório. Eu não Porque acho, porque... foi o mas- movimento Foi uma feminista conquista, que a pediu mulher o nem direito. votava. feminista. É que As você falou mulheres do nem Cogos. votavam O antes do Cogos é feminismo. Eu não anarcocapitalista falei e isso quer não, você ser tá botando deputado, vai palavra se na minha boca. candidatar, ele quer implodir o sistema. É tipo eu que trabalho É pra outro- falar que mulher não tem que trabalhar. Tipo, é E isso. sinceramente, O sistema é muito Não, bom. mas, amigo, Implodir o sinceramente- sistema. sinceramente, vou seria implodir muito- aqui, galera. é muito cômodo pra qualquer militante de esquerda virar e dizer que tá, mas essa mulher antifeminista não tem que participar da política. Não, porque não. as feministas fazem a festa, Eu acho criam que as você não políticas tem que que elas ser querem e não tem feminista. ninguém pra barrar. Eu acho que você tem que Eu acho que participar tem e que não participar da ser política, mas não ser Posso ser antifeminista. honesta? Posso ser honesta com Por favor, você, amigo? fala. Eu tô em política hoje porque é uma missão que eu tenho, justamente porque a minha intenção é combater o feminismo que está na política. Mas foi o E eu feminismo que sei lutou pelo seu direito Não. de se candidatar. Mas são as Não ferramentas foi. que a gente tem. de Inclusive, novo, a gente são tem as que lidar com ferramentas que eu tenho. circunstâncias. A partir do momento em que eu puder, em que eu senti, eu fiz o que eu precisava fazer, eu combati quem eu tinha que combater, deu a minha hora, eu quero poder voltar pra minha casa e bater massa de bolo o dia inteiro. E graças a Deus, eu tô construindo uma família hoje com o meu noivo que me garante essa possibilidade. A gente tá em busca desse ideal. Eu acho que a palavra que você usou é uma palavra perfeita. Existe um ideal. E esse ideal tem que ser almejado e seguido, porque esse ideal existe por um motivo, porque é ele que funciona. Deu E bom. nenhum de Alguma nós Mas está assim, no, se ele no funcionasse, modelo tu não ideal. concorda comigo, se ele funcionasse, a gente não estaria vivendo essa crise que a gente está vivendo Mas hoje. a A gente tá vivendo a modelo- crise porque a nós gente- não tipo estamos assim, no ideal. se a monogamia ela E nunca fosse estaremos, Pedro. se ela fosse Exatamente, o modelo, talvez quando a gente morrer e for pro mas céu, se a a gente monogamia, alcance, se a mas é o monogamia ideal. fosse o perfeito, fosse o ideal, não vou nem botar a perfeição, não, mas se a monogamia fosse o ideal, né, a gente a sociedade teria continuado utilizando esse modelo como o ideal e único. Só E que a gente qual que viu é o que ele modelo tinha muitas melhor e não- falhas, porque qual que é a existia solução? Se muitas não é monogamia, qual tradições. que é a alternativa? A monogamia, Trisal. ela é uma das alternativas, ela é uma das possibilidades. Não, né? ela é a possibilidade Existem correta. outras possibilidades. O que existe Do seu além ponto de disso? vista, Suruba. do seu Celibato. ponto de É isso que vista. existe. Presuma suruba. Celibato é maravilhoso. Então, existe, não Inclusive, existe? é maravilhoso. Mas não Só é que o família, é um celibato celibato. presume monogamia. Você está em celibato porque você Porque não você- está com uma mulher. E você O celibato só você tem um existe por compromisso causa para da com monogamia. Deus. É que a monogamia, Essa é ela a vai mais do sexualidade, que né? a relacionamento simples e único entre duas pessoas, mas a monogamia, ela é um sistema também, né, onde justamente a gente vai replicar tudo aquilo que a gente estava falando antes, onde a mulher, ela é propriedade do homem, onde a gente É um tem sistema que esse existe por um sistema. motivo. Exato. E Se que- ela não for e propriedade que do homem, quem ela vai quiser- ser do Estado, ela vai ser do cara que contrata ela vai ser de alguém. Não tem que ser propriedade de ninguém. A gente Não não é precisa propriedade, ser eu tô propriedade só usando de uma expressão ninguém, que vocês né? trouxeram, mas Isso, assim, é. a sociedade é hierárquica, a sociedade é desigual. A gente sociedade nunca é funcionou. desigual, a Tanto gente vai que lutar dentro de uma empresa você tem pra o cara que isso trabalha no diminuir. marketing, você tem a pessoa que serve o cafezinho, você tem a pessoa. Né, aqui tem a pessoa da câmera, tem o Sim, júnior. sim, que a questão é que sem um movimento- complementar, mas se tiver a- todo mundo querendo fazer a mesma coisa, a gente tá lascado. Então não dá pra gente querer que a mulher e o homem cumpram o mesmo papel numa sociedade. Ela não vai prosperar. O feminismo prejudica as mulheres e favorece os homens. O feminismo, ele surge
como uma resposta à realidade que se impõe, né? Ele não surge simplesmente porque um dia as mulheres resolveram que era preciso se organizar para destruir os homens, né? Ele surge como uma resposta a uma série de desigualdades que aconteciam principalmente no ambiente de trabalho, na vida privada e até mesmo na vida pública, né? Então é através da luta que as feministas iniciaram, que as mulheres hoje elas têm acesso a alguns direitos, como o direito de votar, como o direito de trabalhar sem a necessidade de ter autorização do seu marido, como o direito de estar num podcast, assim como hoje, aqui agora, né? Então, tudo isso são conquistas que o movimento feminista ele alcançou graças à luta, à organização, né, à união entre as mulheres. E tudo isso traz uma sociedade um pouco mais próximo de uma equidade, né? Eu gosto de trazer bastante essa palavra porque a gente não está falando de igualdade no sentido biológico, mas sim a equidade no sentido jurídico e no sentido de acesso a direitos, tá? Também concordo com o Abner que o feminismo ajuda os homens a refletir também sobre o seu papel na sociedade, esse papel que hoje em dia tem uma série de questionamentos, né, sobre o comportamento masculino, sobre o que é o machismo, sobre o que é o patriarcado, né, e como que essas ideologias, como que essas premissas, elas prejudicam também a vida do homem, né? Hoje a gente tem o maior índice de suicídio por parte de homens que vivem vidas castradas pela pressão, né, do trabalho, pela pressão social, e que muitas vezes isso poderia ser diminuído se tivesse contato com uma filosofia feminista, por exemplo. Eduardo, acho que você foi contraditória no que você falou, porque você acabou dizendo que é ruim pros dois, né? A longo prazo. Então, tipo assim, como é que o feminismo é bom pro homem? A é pior pra mulher. O homem não feminismo engravida. é bom pro homem, mas prejudica o homem. Não, ele prejudica eu a vou falar uma sociedade inteira a longo prazo. Então não é bom pro homem, né? A praticamente, afirmação é de na que- prática, ele beneficia o homem. O homem vai lá, ele transa com a mulher que ele quer, ele vai e No não lida sentido do com macho, nenhuma Tá, então vamos lá. O macho tóxico, né, O macho tóxico que esse larga a mulher, beneficia, que taca a isso. bebida depois taca a pique e abandona da rua, como diria o funk, é consequência da revolução sexual. E isso traz o declínio da sociedade. E o declínio da sociedade é ruim pra ambos. Mas na prática, no individual, o homem tem muito mais o custo benefícios com emocional isso. e biológico é muito maior pra mulher. Eu acho que tem alguns problemas no que vocês falaram. Primeiro, voltando lá no comecinho da fala da Pietra sobre a Revolução Francesa, eu não acho que porque alguma autora falou certa coisa que isso se tornou um movimento, né? O primeiro movimento das sufragistas é um movimento porque ele atinge vários Organizado. países. Sim, é o sufrágio universal. Universal. Exatamente. Então, não é só questão de intelectuais que falaram O que eu pontualmente. quis dizer é que elas poderiam. A Mulheres outra que tinham questão o que é- falar, sempre falaram. Outra questão que você falou, eu não queria votar. Tudo bem. A questão é, para as mulheres que querem, elas não podiam. Então o movimento Mas você feminista sabe que dá antes esse do direito. sufrágio, como é o nome da fulana que votou antes mesmo? Porque o marido dela foi lá e falou assim, não, Sim, eu sim, quero mas que aí você você tá vote. citando Celina indivíduo, Guimarães, né? Celina Guimarães. Mas tá citando indivíduo e não movimento. Mulher votando. Posso falar, era um não problema, cara. As meninas não estavam nem aí. Se fosse um não problema, não filhos, existiria entendeu? o Mas movimento era das meia dúzia de sufragistas, maluca, né? como é até hoje, entendeu? Uma manifestação sufragista, o máximo que foi contabilizado foi, sei lá, 97 mulheres. Inclusive, Mas hoje em dia, as mulheres são 52% do eleitorado brasileiro e continuam votando majoritariamente em Não, homens. e no evento de mas Sêneca deixa eu Sol, continuar tipo, só, a 90% gente- das mulheres votaram Peraí, que gente, não vocês queriam falaram votar. que eu deixo a gente falar. Desculpa, verdade. Tá vendo? Eduarda Mulher fala nunca pra caramba, seria- né? Mulher fala, mulher Eduarda, fala, Vocês falam. mulher tinha que ficar em casa. A Eduarda nunca seria eleita. Mulher tem que estar aqui. E- Eduarda nunca seria eleita, pô. A última coisa que eu ia falar é que a Pietra falou que é monarquista. Eu acho que só é interessante a gente ressaltar que na monarquia os casamentos eram arranjados. Na elite, né? Na elite, porque É o isso. pobre Monarquia não é tem elite? como voltar pra Não tinha outra como, família. exatamente, O sistema feudal tinha... A monarquia não é só o rei e a rainha. Mas é isso que eu tô Isso. falando, gente. Comerciantes, Quando um rei tinha tinha uma nobreza, filha, às vezes mas o era rei a tinha uma minoria. filha de 10 anos e ele fala assim, a minha filha de 10 anos eu vou comprometer ela com fulano de tal porque Tá, eu mas quero e daí? construir... E daí que a mulher não tinha nenhuma Não é mulher, possibilidade mulher de escolher. Mas você precisa escolher se você quer defender a mulher pobre, a mulher já não era Não, princesa. mas era eu não tô monarquia. falando da mulher pobre não, Mas Pedro. eu Eu tô não falando vejo- assim, eu não vejo na problema monarquia, nisso. a própria monarquia, os reis, as rainhas, eles não tinham nenhuma possibilidade
de, tipo assim, a mulher não quer casar com fulano. Ah, então eu não quero. Não tem essa. Você vai Não ter é que bem casar assim. e pronto. Ela gestou uma religiosa, ela tinha opção, dependendo da família. Eu fico Então, pensando a essas opção coisas. é ou casa com quem você não quer ou Vai ninguém. para um convento, né? Mas você achou que o quê? Você queria que ela pegasse o cara do camponês? Mas você levasse sabe no Não, é que- porque exército? você trata a Mas você monarquia sabe como que- se fosse uma coisa boa pras eu mulheres, não sendo acho que é uma ruim. coisa Cara, impositória, assim, Mas né? é que É que existiam essa- casos eu onde o contrário acredito acontecia que- também. Famílias de mulheres ricas que eram mais velhas também juntavam com meninos mais novos. O que O casamento acontece, na arranjado verdade, é o é seguinte, ruim, ó. é ruim Quando também. quando a gente não tem um modelo, quando a gente tem um modelo, Eu não olha, acho ruim casamento arranjado. é que assim, ó, quando a gente não tem um Você modelo pode não achar, pra... você que tá assistindo, você acha ruim quando o pai É que decide o vocês casamento estão pela olhando filha com e uma a ótica filha não tem extremamente direito de escolher com quem ela vai casar? Isso, a Eu gente acho é ruim, a materialista. Pietra não, mas A gente tudo é bem. materialista. não é módica materialista. Marxismo é bom. materialista. O que acontece Sim, exatamente. é... Isso é um problema grave, né? Não, enfim. Mas, na verdade, eu acredito que, novamente, a gente está deslocando o foco Tamo. do problema para o feminismo, Sempre né? volta pra Idade Média. E volta para a Idade Média e tal. E aí a gente falou de revolução sexual, né? E mais uma vez, tipo, a revolução sexual, ela só acontece por causa que teve bases materiais para elas acontecer, né? E as bases materiais, elas foram desenvolvidas pelo sistema A base capitalista. material né? foi um monte de capitalista, filho da mãe, que bancou isso aí. O próprio Hollywood foi bancado por quem? Por um Isso. monte de macho tóxico, Exatamente, capitalista, que capitalismo, incentivou a indústria pornográfica, que incentivou... É isso aí. Então não é o tamo feminismo junto. o problema. O problema é Não, mas justamente mas a transformação mulher do corpo foi feminino instrumento de manobra num deles. produto de mercadoria. Então você está Mas, criticando perfeito, a pornografia? as feministas- Eu critico também a pornografia. As feministas mas foram porque ela é um feitas de burra. produto. As mulheres caíram no discurso dos homens tóxicos, capitalistas, opressores, pra chegar a um fim. E eles conseguiram. E as feministas, ou seja, não passaram de massa de manobra. Elas foram instrumentalizadas por esses caras que vocês tanto criticam. Elas é não isso. conquistaram direito nenhum, Pietra. Cara, que direito? Do quê? Do quê? A gente acabou de citar Votar vários. não é um bom- Votar Votar, não é uma licença direito, maternidade, não é uma Cara, licença maternidade paridade não é- salarial, isso é maternidade é benefício, não é creche direito. É benefício, não é direito. pública. É privilégio. Desculpa, Licença desculpa. maternidade é privilégio. O quê? Não é direito, é privilégio. Não deveria mas então existir. Tem que chamar as coisas do Tu nome acha? que elas Tá, são. não mas a deveria mulher, existir, ela ali. tem que ficar com o Deixa eu bebê. falar uma coisa. Ela tem que fazer o que com o Deixa eu falar bebê uma coisa. daí? A Por mulher privilégio pare... não subentende que não mas tem a que mulher, ela existir. pariu e daí ela tem que fazer o que daí? Ela Por que trabalha. é que vocês Gente, é um acham livre que foi o mercado. feminismo É um que privilégio. gastou licença Não, maternidade? que Vocês estão vendo que Isso é uma Eduardo falando que garantia. não tinha mulher que engravidou, A vereadora é de tá boa. defendendo que a mulher Não, seja deixa, eu quero fazer demitida, uma então, pergunta. porque ela Por tem um que bebê. vocês acham? Peraí, Eu não Duda, falei deixa eu falar. Não, mas Por que você achou que, vocês tipo, acham é livre a mercado? licença Tá. maternidade é uma falei conquista isso. feminina? Tá, mas então me mostra Por Por que, que eu não lado- posso ser uma licença mulher maternidade, católica que se a mulher, defende a mãe ela de pariu. família e Porque quer não defender foi que é o um Getúlio privilégio? Vargas que foi lá na Ser um rua com as privilégio placas, não assim, ó, significa queremos que é licença ruim. maternidade. Não foram os homens que Mas é um assinaram a lei de direito licença processual. maternidade? Não, é um Que privilégio. Mas lutaram foram os por essa homens que licença assinaram, Não é maternidade. ruim, mas é um privilégio. Porque a mulher não era Mas presidente, então né? Como é que ela ia assinar? você concorda que a licença Mas você concorda maternidade... que ele só assinou porque ele Exatamente. bom. Tá dois Mas é um papos aqui. É, não dá, não dá. Eu dou o nome às coisas, é um privilégio. Eu não sou contra a licença maternidade, mas eu reconheço que é um privilégio feminino. Beleza. Agora, quando a Agora gente tem fala... homens lutando pela licença paternidade. aí eu já porque- acho meio forçação Vocês de vão Mas barra. aí não pela é licença direito, porque maternidade? daí se um é Aumentar privilégio um pouco a feminino, licença paternidade, aí tem eu o acho privilégio interessante. masculino vira um direito, não é isso? E aí já começa a ficar meio errado. Virou igualdade. Aí já Mas começa você não a acha ficar que o meio homem errado. tem que acompanhar Mas- os primeiros momentos do seu filho que Eu acabou acho de que nascer? alguém tem que estar em casa pra pôr dinheiro, não é o patrão que tem que bancar a família dos outros. Mas não é só dinheiro, né? Sim. Não, mas é, um que uma cansaço criança, físico, ela, né? uma criança, Sim. ela não se cria só com dinheiro, Gente, né? vamos Ela lá, se a cria gente com tá falando- a afeto. gente tá Porque a falando- Eduarda não é concordo, mãe, eu acho que ela concordo, não sabe disso. A gente Mas tá- cuidar de uma criança é Não, eu não sei, eu sou extremamente uma anta. cansativo. Eu sou uma anta, eu nasci Não, ontem, não, eu não sei você o que é acabou cuidar de falar uma que o criança. pai Eu só nunca relei coloca no o bebê dinheiro. na minha vida. Você só falou Eu que não- você eu acabou acho de que falar ela que o pai sabe serve pra isso. colocar CLT, dinheiro. Eu acho que ela não trabalho, sabe bater disso, eu sou cartão, uma anta, é uma nasci coisa ontem. é uma criação liberal comunista, né? Tipo, não é uma coisa... Na idade feudal, na idade feudal, o cara geralmente trabalhava em casa, ele era marceneiro, e ele poderia... Até a mulher trabalhava Vocês estão junto, concordando que a Idade Média era muito mais favorável aos homens, inclusive. Não, As não, mulheres na e aos homens, questão a gente da- da família. a Idade Na Média- questão da alienação do trabalho, sim. É que assim, ó, a idade... A é gente que tá assim, ó, falando a gente sobre- não é de todo mal, a Idade falando Média. sobre capitalismo, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa deixar bem claro. Inclusive, vamos parafrasear o grande filósofo. Vamos. Existiu um grande filósofo que uma vez disse que o capitalismo tem todas as mazelas do mundo. Todas. Mas em nenhum momento, nem na sua pior versão, ele vai conseguir ser tão ruim quanto a versão mais light de qualquer sistema comunista que tentou ser implantado. É do Paulo Agora, Clóvis. Não, é do Não é Olavo do de Paulo Carvalho. Clóvis? Olavo de Do Carvalho? Ah, então era o professor Agora, do quando a gente Clóvis. quando a gente fala de sufrágio, eu acho que é importante deixar uma coisa bem clara, até para quem estiver assistindo. O que existia no mundo não eram todos os homens votam, mulheres ficam trancadas em casa no dia da eleição. Vamos lá. O que existia no mundo era
Quem vota? Poucos é quem homens. vai pro exército, lutar na guerra e sustentar as consequências das ações do governante que ele elegeu. Ou seja, Padre homens não votava, militares. mendigo não votava, analfabeto não votava, eram homens de mínimo 25 anos de idade, militares com uma renda X. Então, assim, Mas era... nenhuma Inclusive tinha mulher um limite votava. de renda, né? Ah, mas tinha um e limite de daí? renda. Elas não E tavam daí? nem Se aí, ela cara. quiser Elas votar- não tavam- Mas Mas aí elas que pediram, tá. elas conseguiram. Não, mas essa que é a diferença. Um benefício essa que para é a as mulheres do diferença. movimento Não, feminista, isso, senão obrigada. ninguém, senão as Benefício. mulheres não iam poder votar em você, benefício. Eduardo. É um benefício. presente, elas foram presenteadas. Não Elas- foram elas presenteadas, É um foi uma direito. reivindicação que elas É um direito, arrancaram é um à direito. força. Inclusive, Abner, a Que a maior sociedade- parte do meu Vocês eleitorado acham- é masculino. Vem cá, agora vem cá, você gente. fica tranquilo. Maior parte Getúlio do quê? Do assina teu eleitorado? o sufrágio Ah. universal A em maior parte do meu 32. eleitorado é Em masculino. 34, ele se torna um ditador, ou seja, a partir O daí ele não Getúlio precisa Vargas. mais, Getúlio ele Vargas. não precisa mais de voto nem de homem, nem de mulher, nem de analfabeto, nem de ninguém. Vocês realmente acham que Getúlio, o maior ditador que o Brasil já teve, concedeu Não, foi o esse Médici. sufrágio universal porque ele queria o quê? Apoio popular para que logo ele se tornasse um ditador como ele fez? Ou porque ele estava preocupado com as mulheres? Porque O que ele queria existia apoio no mundo- popular. Com as mulheres, mas, não. Ah, não foi, né? Você Claro, falou, preocupado com as né? mulheres, Foi com uma certeza não. feminista. mas a Gente, conquista foi, pelo amor- independente da intenção. Não. Independente Elas da conseguiram intenção. o que elas Independente da queriam. intenção. Mas Elas sabe conseguiram que o que elas isso queriam daí porque, por dá pra acaso, fazer uma coincidiu analogia com com o que o isso daí. ditador queria. Dá pra fazer Não uma foi uma analogia com conquista isso das daí. Isso daí é mulheres. tipo O- você falar, quem conquistou as leis de trabalho não foram os trabalhadores que reivindicaram, foi o Getúlio Vargas Isso, que a assinou a mesma lei. coisa. Ele assinou a lei porque houve Inclusive, uma pressão a nossa- social, a gente. nossa Que em 1917 Teve pressão uma das popular, teve maiores- gente na rua. Em 1917 teve uma das maiores greves gerais do mundo aqui no Como é que Brasil. Em 1917 teve uma das maiores greves gerais do mundo acontecendo aqui no Brasil. O movimento operário durante a década de 20, década de 30 era extremamente forte. Então o que o Getúlio Vargas fez foi uma forma de entregar um paliativo para que esse movimento simplesmente enfraquecesse. E Mas você a casa das concorda que ele mulheres queria se tornar um é no mesmo ditador, de sentido. qualquer forma? Agora, sim. Você concorda Agora, que ele Vargas, era populista, ele não estava preocupado com as pessoas, ele não estava Sim. preocupado com o direito de ninguém, ele queria só chegar no lugar que ele queria. É que, beleza, gente, mas a então, conquista ponto, ele usou- aconteceu, então, assim, foi uma forma de independente vontade de comer. da intenção Mas eu acho dele, que tá isso aí você ligado? pode aplicar A pra todos os conquista foi, presidentes, né? É que o que a acontecia... conquista eu foi sou monarquista. acontecida. O que acontecia era o seguinte... Por isso que a gente é comunista. Negro não votava, analfabeto não votava, pobre não votava, mulher não votava, homens sem Padre, patente e sem dinheiro nenhum não religioso. votavam. Mas o assunto aqui é Padres feminismo, né? não votavam. O que aconteceu no mundo foi um sufrágio universal. Todos os grupos que não votavam queriam poder participar. Não tem como você dizer Não que foi houve meia um dúzia de sufrágio maluca, entendeu? feminista porque nenhuma Convenceu mulher Getúlio. votava. É. Nenhuma mulher votava, todos os homens votam, então as mulheres querem o direito. Não, inclusive, nas maiores manifestações de movimentos sufragistas, não aqui no Brasil, porque o Brasil é miscigenado demais, mas na Europa, nos Estados Unidos, nos principais movimentos sufragistas, existia uma rixa muito grande entre as mulheres que queriam votar e os negros que queriam votar, porque as mulheres Exatamente. queriam conseguir o voto antes dos negros, e os Tanto que negros as suas queriam malucas antes. foram Eu tô expulsas lendo do um livro movimento sobre isso, abolicionista em eu tô lendo um livro Seneca exatamente Falls, sobre tem A isso. maior marcha de mulheres sufragistas que existiu, essas sufragistas de elite brancas fizeram questão de colocar as mulheres negras no último bloco da marcha. Sim. Foram as sufragistas brancas que criaram o estereótipo De do elite. estuprador Existe- negro. Era um monte de Porque filho pra existe- conseguir o voto Porque antes. Porque Não, não, existe não, um negócio é chamado isso. feminismo interseccional, entendeu? Que fala do mas feminismo é que da lá, mulher entendeu? negra, da Entendeu? mulher Aí branca, começa- da mulher de No fim, classe. é tudo um Deixa eu- bando de deixa eu falar. branquela querendo Posso falar? benefício e os homens entregando porque em algum momento se tornou conveniente pra eles. Simples. Exatamente. Que luta! Beleza, Quantas é. levaram um tiro na cabeça por causa disso? Que Vamos luta! nesse Elas sentido. pediram, eles falaram, tá bom, acho que agora é relevante pra gente. Deixa essas oferecer. malucas não, ficarem felizes tem um um- pouquinho, deixa tem eu. um Foi bem livro- Se assim. eles eram a maioria da sociedade, eram tão opressores, era só eles não darem o direito ao voto. Mas Se aí eles tinha eram essa homens, minoria mas tão é que pequenininha, é, era só não dar mas Peraí, aí deixa eu- existiam vou puxar um homens que gancho aqui. tinham uma mentalidade diferenciada Vou e que começar a conseguiram gritar. enxergar para esse movimento e que também viram que esse movimento ameaçava a estabilidade política do país e falou assim, não, então a gente vai entregar essa demanda para que esse movimento... Então Ameaçava foi uma país? entrega, mas Você acha que meia dúzia de maluca ameaçava Não, o mas não é país? meia Você acha que Meia dúzia as de sufragistas... doce, Você acha que a cem. Carlo... ai, Você acha que a Carlota, Berta o nome Lutz- dela? A Berta Lutz. Berta Você acha que a Lutz, Berta é. Lutz era uma ameaça pro Getúlio Vargas? Tá brincando, Deixa era uma eu- patrícia assim, ó, que deixa não eu tinha falar mais uma o que coisa. fazer. Por exemplo, Conectando com o que você tá falando telefonistas, agora. Pagar só de vou finalizar. virtuosa. Depois eu quero ver o Telefonistas, livro que ele falou, quero telefonistas, tá? Foi uma classe dos anos 20, anos 30, composta somente por mulheres. Se essas mulheres resolvem fazer greve, acabou, ninguém mais se Eles comunica. colocam os homens pra trabalhar, Não, porque a força
de trabalho é maior e elas ficam sem dinheiro. Não trabalha. Acabou. Não trabalha. É assim que Resolveu vive o a greve. problema. É assim que acontece a greve, entendeu? E aí, o movimento operário ele era tão forte que, a partir do momento que existe uma greve, não vai ter pessoas para furar a greve. Amigo, greve só surte resultado quando a maioria dos grevistas são homens, porque não existe força de trabalho suficiente para substituir. Já falei, ó. Simples. A não ser a Revolução Telefonistas, Russa, que foi uma grande datilógrafas, tá? Por exemplo, datilógrafas. Tu acha que tinha quantos homens na década de 30 que eram datilógrafos, que sabiam datilografar? Mas se as datilógrafas entravam em greve, acabou. Ponto nosso, de que realmente mas elas existe trabalho de mulher e trabalho Teve de greve homem. das datilógrafas? Porque não foi necessário. Porque deram o que elas queriam. Não foi necessário. Porque Mas elas deram poderiam pra entrar em elas. greve. Tá? Poderiam. Ofereceram pra elas. O menino ali Por causa da luta. Por causa da luta. Fala, o Abner. Muito obrigado, gente. Foi mal. É porque você estava falando de um assunto do livro que eu estou lendo exatamente agora, que é o Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. E ela fala que no começo do movimento sufragista, realmente, a primeira onda do movimento sufragista era o movimento de mulheres brancas e havia realmente uma exclusão racista. Inglaterra, em Nova York, era só realmente. patricinha e perua. Isso é verdade. A questão é, dentro do movimento pelo voto, existia as pessoas que queriam separar o movimento das mulheres e dos negros, e existiam as pessoas que queriam lutar pelos dois juntos. E a autora do livro dá um exemplo do Frederick Douglass. O Frederick Douglass foi um dos primeiros nomes Feminista? do movimento... ele era do movimento abolicionista dos Estados Unidos, e ele também lutou pelo direito do voto das mulheres. Eu tô dando um exemplo, mas não é só um. É que ele lutou pelo direito de voto de todo mundo, né? Isso. Exato, Não de das todos. mulheres. Porque Então, não eram só as mulheres que mas não ele votavam, se juntou, era quase ninguém mas que ele se votava. juntou ao movimento feminista para isso, entendeu? Mas é que o movimento feminista, assim, pelo menos e nos Estados Unidos, pelo menos, ele decorre de um movimento abolicionista. As duas mulheres que fizeram a primeira conferência feminista de sufrágio universal em Seneca Falls, elas foram expulsas, na verdade, no movimento abolicionista, porque o pessoal falou assim, cara, é sério isso? A gente tá falando aqui sobre escravidão e as duas malucas querem votar. Tipo assim, menos, né? As Tipo assim, vamos falar de coisa bonitinhas séria. Aí na Tá, segunda, E aí- na e segunda aí, e tanto que terceira no- onda do feminismo, isso Não, vai tô ser falando de mais 1848. questionado. Não, terceira Seneca Falls, onda, a mulher já 58. votava na maioria dos lugares. Não, terceira onda é tudo Sim, mas aí eu tô sim. falando que na terceira onda vem a questão da mulher negra como Agora, uma isso questão é interessante. diferente. Tanto o feminismo nunca foi relevante na luta pelo sufrágio universal, Não, que mas na isso aí você tá França, inventando. que na Você tá França, onde inventando, o movimento foi mais forte no Ocidente, segundo lugar, depois de Nova York, talvez, Foi foi Inglaterra, o último país a conceder o voto às mulheres. Onde era o movimento feminista mais forte, sufragista mais forte. Mas Isso voltando só a mostra que a força delas não Exatamente. não interfere no direito de ser concedido ou não. A Exatamente. questão é No caso que de elas eram o mais movimento fortes, delas, demorou. o movimento delas não influenciou movimentos no mundo inteiro? E o movimento de quem? O movimento Das mulheres sufragistas. A primeira onda das feministas. Não influenciou outros países? Cara, influenciou. Tá, sim, claro, porque Então já isso mostra a existia força que elas negativamente, tinham, né? principalmente. É que eu não acho Mostra a bom. força Não, que não, elas tudo tinham. bem. eu Você achei pode bom. achar que é negativamente, É que mas assim, ó, isso tá... coisa mas é, isso tá, existia- mas isso tá sendo contraditório com uma meia dúzia de loucas, O entendeu? Estado, o Não, mas eram governante, ele não pequenas meia dúzias de concede. loucas em vários lugares do mundo. Você tá inventando. Pequenas meias dúzias de Tá loucas. inventando Não, era coisa, bastante Pietra. que é uma demanda. Ela tá até rindo do que ela tá falando. Não, mas fala sério, vai. Claro, mas Na é que França foi um parte pouco por quê? maior, Porque elas têm concordo. mais Em Nova York. acesso Mas à não era relevante o educação, elas suficiente vão pro homem poder falar assim, fazer opa, esse agora tipo de ela me discussão. colocou na parede. Era porque Sempre não, vou- era porque Sempre era um foi- movimento junto de vários movimentos, não era só o movimento Exatamente, feminista, eram entende? vários movimentos porque Exato. quase Várias ninguém votava. minorias. Não eram Que não eram mulheres minorias. coitadinhas, ai, nós não votamos. Mas eles foram nós damos conquistando o feminismo direito pra de votar. voto em momentos Não, diferentes. O que aconteceu foi um sufrágio universal. Sim. Se tivesse só Só nas que o mãos voto- das feministas, elas não teriam conseguido nada. Cara, você sabe Porque onde Mas é o que a foi gente dado apoia é a primeiro jeito união de de votar? todas Sabe as qual país lutas. foi o primeiro a conceder voto? Foi Nova Zelândia, se não me engano. O movimento... Nova É, Zelândia, Nova Zelândia. agora há pouco tinha 4 milhões de habitantes. Imagina, na época era ninguém, né? Era meia dúzia de inglesa, mais uns chineses e uns maores. Qual que é o grande movimento Cara, sufragista não da teve, Nova Zelândia? exato, não teve. Não, mas é que a Nova quero só- Zelândia daí ela o que eu tô fez dizendo- uma construção O que eu tô dizendo é que a histórica, movimentação vem- foi meramente simbólica. Claro, é não influência, foi gente, é efetiva, influência. entendeu? Mas o que a Nova Zelândia interferiu no resto do mundo? É isso que eu digo. É, a Beleza, Revolução Na da época China, nada, né? a Revolução Conseguiu, Chinesa não foi beleza. influenciada pela Revolução Russa? A Revolução Russa sim. não foi influenciada pela Comuna de Paris? É. Então, tipo assim, é uma Então, coisa... olha que lixo, né, Negativamente. cara? Então é feito Muito dominó do negativamente. capitalismo. E aí a Nova Aí é a Zelândia não visão influenciou. católica de Dominó vocês. infernal. É o dominó do Legal diabo. mesmo era com... Legal mesmo é sem ser o Estado laico, né, gente? É o quê? Vocês são a favor do Estado laico? Não. Tá. Só pra confirmar. E também é bom Você ressaltar também que não é a Estado... favor do Estado laico? Estado Eu sou confessional, meus na queridos. prática, pra mim, o ideal também é voltar pra monarquia. A gente tá numa república agora, mas eu sou o Luiz Felipe aqui, gente. Eu também sou. Voltemos pra monarquia. Eu sou O Platão. que vocês acham que tinha de bom na época da monarquia que era melhor? Bom, moralmente falando, não dá pra comparar com o que a gente vive hoje, Não, né? não, fala Óbvio aí, que fala existia uns três doença. Mas é que a gente não Óbvio que volta pra trás, sei, a sem história dois. não Eu volta. tô falando de organização Eu social sei, mesmo. sei. Fala aí umas Eu coisas falo que você da acha questão legal. moral. Claro. Bom, o próprio feudalismo, você pagava muito menos imposto do que você Não, paga mas tipo hoje. assim, por exemplo, no Brasil.
Brasil, na monarquia do Brasil? Brasileira. Ah, mas eu não acho que a monarquia no Brasil era um grande exemplo. Desde que o Brasil se Então você tornou gosta de independente. monarquia, mas não da monarquia no Brasil. Monarquia feudal católica. Históricos. Católica. Eu acho que foi o único Mas não momento é um em que projeto a gente viável pro realmente Brasil teve um hoje. líder Não é, capacitado não de é. verdade. Eu brinco. Sim, Quando eu sim. falo quando eu falo, é monarquista. É porque Óbvio, eu pensei que você ia defendo falar monarquia no eu pensei sentido que você ia de falar que. Da família Orleans, A Leáurea, Não, olha, Não, sim, Princesa Isabel. querendo ou não, Princesa Princesa Isabel foi quem concedeu Então, mas a isso- liberdade. Uma das Mas maiores isso novamente mulheres a gente do cai no Brasil. mesmo assunto. Hã? Porque a Princesa Existia um Isabel foi a movimento pessoa que assinou a Lei abolicionista, Áurea. Mas Sim. ela só assinou porque existia um movimento abolicionista. Ou porque ela era extremamente católica, extremamente devota e sabia que era importante. Sem É movimento isso pra- abolicionista, você acha que ela ia assinar de vontade Acho, ela própria? estava Não, pouco se não. lixando Pra, pro pra ser abolicionismo. contra as elites. Ela estava É que assim, ó, pouco ainda achando. mais naquela época, assim, ó, a gente Não, tem o que ela só fez isso porque tinha um movimento Ó, muito a gente tem forte uma, de abolição e o a gente Brasil tem foi uma o último. história oficial, né? A história oficial, normalmente, ela é escrita pelos vencedores. Isso daí é um Muito clássico, bom lembrar né? esse tópico. Então, É, essa bom é lembrar. a O Olavo história... falava Isso o contrário, vale pra Revolução Olavo falava Francesa, isso. pra Revolução Bolchevique, Então, tipo isso assim, vale pra um monte de revolução, né? exatamente. Então, a história ela é escrita por as pessoas que estão nas posições de poder. Então, é óbvio que a história oficial brasileira vai dar privilégio à figura da Princesa Isabel como uma grande capacitora, Você né? realmente Aquela quer que dizer pra mim libertou que a os história da escravos. República beneficia a Princesa Isabel? Mas veja bem, a história ela é muito precária no sentido de mapear os movimentos abolicionistas brasileiros que existiam naquela época e que fizeram pressão na sociedade e se para que a Lei realmente- Áurea fosse Tudo escrita. bem, mas e se tá? realmente Lembrando que na Idade Média não existem- existia escravidão. Existem movimentos abolicionistas, ok, Princesa Isabel era simpática a eles. Pronto! Beleza. Isso não é mérito dela. Mas Sim, se não mas tivesse simpática o movimento esses- Mas é que abolicionista, vocês dão- ela não ia assinar a mas Lei vocês Áurea. colocam a Assim como não tivesse o responsabilidade movimento da abolição feminista, na não ia ter Princesa Isabel. sufrágio. Sim, porque precisa de um líder Claro. pra fazer as Mas- coisas. E ela foi lá e Então decidiu se você aliar. tá um Ela nome. poderia ter escolhido não fazer. Então você ela tá um poderia nome ter de alguém que escolhido foi não muito se mais aliar. responsável. Ela escolheu Quem? se aliar. Luiz Gama. Luiz Gama é muito mais responsável pela Pela abolição no abolição, Brasil. exatamente. André Rebouças é muito mais responsável pela Explica abolição como. no Brasil. Pelo movimento abolicionista. Eles eram advogados. Mas a gente que pode iam lá- Intelectuais, eles têm negros. grande relevância também. Mas Não, é não, porque o André ela Rebouças era- é Eles são os relevante que a gente tem que protagonistas esquecer dela? do processo de Ela abolição. era monarca, e a, cara, E ela a tinha monarca tanta- foi Ela quem era assinou a monarca lei do momento, pela se ela pressão quisesse, social. Ela não assinava. É isso, mas Não, ela não é assim cedeu que a pressão funciona, eu acho. social. E aí todas as Ela concessões não que a gente tinha tem que hoje do ceder. Estado Vocês é concordam ceder. que a monarquia não é Seria tão muito assim, pior mas se ela não ela cedesse, não Eduardo. sabia nada, ela é literalmente rainha. Seria muito pior Tá, se ela não cedesse. mas e a Todos os revolta países da social? América Latina Agora já tinham vamos lá, só pra abolido voltar isso. pra uma questão, vocês tiram tanto sarro da monarquia e tal. Vocês não concordam? É porque é engraçado um pouquinho. se a lei, é engraçado porque hoje as pessoas têm essa imagem caricata de que a Eu pensei monarquia que é o a cara... Eu pensei que você ia falar. com o negócio, Eu pensei que você ia com falar a Dom Pedro coroa de I, ferro. Dom Pedro II, mas você só Não, quer ir lá não, pra não. monarquia da Europa. Henrique VIII. Não, porque a monarquia no seguinte sentido, para esclarecer. Uhum. No sentido de você ter uma pessoa capacitada, criada desde que ela se entende por gente, por boas pessoas, por bons filósofos, bons instrutores, de forma que ela esteja apta moralmente falando, intelectualmente, para uma hora gerir um Estado e que ela também tenha uma... O que Platão defende? Eu sou Mas na platônica nesse sentido, na República, os porque líderes ele também defende... têm chance de Porque- ter uma boa estrutura intelectual. Sim, mas né, o que a uma boa gente formação. não pode É que a negar. democracia seria uma república corrompida. O que Platão defende, que é o que eu creio, é num misto de uma ordem liderada por uma pessoa chefe, uma aristocracia, ou seja, poucas pessoas preparadas, e não uma oligarquia, que é o que a gente tem hoje no Brasil. E uma república é uma base de boas pessoas também, mas tudo deve estar vinculado à boa moral, entendeu? A virtudes. E o que você tem hoje em qualquer empresa, você vai na Coca-Cola, você vai em qualquer empresa, todas as empresas são uma monarquia. Todas as empresas têm um dono, não tem? São monarquias. por isso que a gente não tem- gostaria que ela sistema fosse político. expropriada. Mas, assim, Eu não tô falando mas você necessariamente acredita, pra- por exemplo, que um líder ele tem que ser preparado, ele tem Sim. que conhecer o seu povo, ele tem que Inclusive, usar... na monarquia, Você nós conhece, éramos- você os conhece líderes a eram biografia do Xi fidalgos, Jinping? nós éramos liderados por fidalgos. Você conhece a biografia do Xi Jinping? Mas por isso que eu tô falando. Tá vai bom, querer mudar, mas ela só vai pra... querer mudar. Pode cortar isso. É o cara mais Mas eu tô preparado. falando, Um mas ditador o que eu tô falando pode ser bem Mas é que quando ele eu não é um falo, ditador. quando Um eu ditador falo O pode Xi ser Jinping bem não é feito. ditador, Por né, que eu gente? defendo o Estado confessional católico? Porque aí você está atrelado à boa moral, aos 10 mandamentos, aos Exatamente. bons costumes. Porque não adianta você ser um monarquista muçulmano, você vai decepar geral. Você vai explodir geral. É que Não adianta problema- nada monarquia você ser um católica. grande fidalgo que fala estereótipo cinco ruim. línguas e não tem moral nenhuma. O problema é que... O moleque nasce com uma bomba nas O costas, aí problema não tem da gente ter um condição. Estado fundamentalista que a gente vai acabar abafando Fundamentalismo é pessoas de outras muçulmano, não é religiões, né? católico. Não existe Estado fundamentalista católico, historicamente falando. Só existem organizações tipo Vaticano, o Ku Klux Klan, né? Não, mas eles matam quem? Não mata ninguém. Né? Não. Não, é só que ele não permite não, outro eles- tipo Por que de o religião. Vaticano tá jogando instauraram em cima de dentro. prédio? Porque beijou outro homem. A esquerda tem propostas para resolver os problemas das mulheres.
Algumas das pautas históricas da esquerda que beneficiaram as mulheres, né, a gente já citou aqui ao longo do debate, mas a gente tem algumas pautas que estão na discussão contemporânea, que são pautas que são levadas pelo campo da esquerda. O Abner falou muito bem aqui do fim da escala 6x1, essa é uma pauta que hoje mobiliza a classe trabalhadora brasileira, que vai ter um impacto bastante grande para as mulheres que hoje têm jornada dupla, tripla, né? Que muitas vezes tem que sair dos seus ambientes de trabalho, chegar em casa e tem mais todo o trabalho doméstico, o trabalho familiar para executar. Então, você acabando com a escala 6x1, você propicia um dia a mais ali para essa mulher, mãe de família, né, que muitas vezes é chefe de família, inclusive, e ela vai ter maior tempo para descanso, para lazer, ou até mesmo para executar esses serviços do que demandam dela, né? Outra das pautas históricas que a esquerda sempre levantou é a questão da paridade salarial. É inadmissível a injustiça que um homem ou uma mulher exerçam o mesmo cargo, a mesma função, na mesma empresa e recebam salários diferentes, né? Então, essa é uma das pautas históricas que a esquerda levanta e que enfim, né, que a gente sempre está trabalhando com isso, que até hoje no Brasil ainda não foi colocado em prática, apesar disso já ser juridicamente plausível, né? E, por fim, rebater um pouco das críticas que as debatedoras aqui fizeram acerca da Lei Maria da Penha, né? Porque a Maria da Penha é uma lei que protege, sim, as mulheres. O próprio fato de existir delegacias especializadas para as mulheres faz com que o atendimento a essa mulher que sofreu uma agressão seja um atendimento mais humanizado, um atendimento especializado, né? Que essa mulher ela não vai chegar dentro de uma delegacia e sofrer uma nova violência porque o delegado em questão lá não tem a sensibilidade de reconhecer enfim, o fato em si, né? Muitas vezes a gente sabe que homens tendem a desdenhar determinadas agressões ou querer justificar determinadas agressões. Então, a existência de uma delegacia especial para a mulher é justamente para a mulher não passar por esse tipo de constrangimento. O fato de ter aumentado o número de feminicídios e de violência contra a mulher mostra que a nossa sociedade ainda está muito atrasada no que se diz respeito a esse debate sobre os direitos das mulheres, né, sobre a autonomia das mulheres, o fato das mulheres terem essa liberdade de estar no meio da Paulista fazendo topless, ela ofende não só mulheres conservadoras, mas ofendem homens também, né, o fato da mulher mostrar essa liberdade, e isso acaba muitas vezes ocasionando em agressão, ocasionando em violência. Então a solução para isso, além das leis que já tem, é cada vez mais investir na educação e na pedagogia. E quando eu falo isso, também falo da educação sexual dentro das escolas. Acho que isso é uma pauta muito importante, que a direita nega, é um negacionismo muito grande com relação a isso, porque hoje é muito fácil você criticar que as adolescentes estão ficando grávidas, né, porque elas ficam vendo TikTok e não sei o que, e escutando funk, mas são negadas para ela um mínimo de educação sexual no ambiente escolar, que é justamente um ambiente para isso, para você ser educado como agir na sociedade. Então, são essas as pautas que a esquerda levanta e a gente vai continuar levantando até esse problema acabar. Primeiro que eu acho que eu fui falando, eu fui anotando alguns tópicos. Você citou duas questões. Você falou da questão porque a Lei Maria da Penha não protege porque a sociedade está ficando cada vez mais machista. Ok. O que você citou da revolução sexual segue exatamente a mesma lógica. O que a gente tem hoje em dia, a tal da aula de educação sexual, é tudo menos educação sexual. De verdade, eu nunca tive uma aula de educação. Eu saí da escola há pouco tempo, Tu teve? Eu tive. E é uma professora fazendo um monte de gracinha, levando Gente, perdão o português correto, tá? Mas a professora, no meu caso, na minha escola, levou um pinto de plástico pra sala de aula e botou as meninas pra aprender a colocar camisinha. Pediu perdão pra palavra pinto. Mas assim, entendeu? Mas assim, eu entendo que pode ser chocante pra você, calma, mas numa relação sexual, não é importante que a mulher saiba que isso daí é importante pra ela não engravidar? Então, mas é que isso sem ser nenhuma aula, né? Não é papel da professora ensinar pra uma adolescente de 14 anos como colocar camisinha no pênis do coleguinha. É de quem? Não é função dessa criança. É de quem? É que elas acham que não tem que usar camisinha em situação nenhuma. Obrigada. Não, tem essa questão religiosa também. Mas sabe, desculpa. Como deveria ser uma ser aula? o pai ou a mãe? Posso falar pra você? Pode, claro. O ideal é que, sinceramente, o ideal é que você não precise falar pra adolescentes como colocar camisinha.
Porque tem que certo? casar Mas a virgem, gente né? tem que... Já começa Tá, sendo mas é esse participando o problema. mas assim, Amigo, partindo você da realidade pode parar de material. ridicularizar, Não, porque não, é uma não tô situação ridicularizando. muito melhor do que você começar a dar que nem Não chuchu na tô seca com 14 ridicularizando. anos, Só tô tá? falando, é isso que Não, vocês pensam. mas é que De a não verdade, tem que eu usar sou camisinha católica, porque é tem isso que que eu casar penso. virgem. Eu sou católica, é isso que eu penso, é o plano ideal, e você não vai Então, me Isso, ridicularizar por causa disso. mas Agora, partindo da realidade continuando, material, que hoje tem continuando o que eu ia meninas de falar. 14 anos que transam. Sim, isso tem que ser combatido e não ensinado. Tá, mas é que a gente Certo? não... A gente Isso tem que ser combatido. É melhor que elas e não utilizem ensinado. camisinha do que já elas que Mas estão é falando do porque- crack, mas eu vou o meu ensinar como ponto é que aqui- coloca pedra no cachimbo. O meu que ponto não, aqui... deveria não, ser? Mas, Mas Ramon, o ninguém meu tá ponto aqui é que não incentivando adianta isso, né? argumentar com Como elas não? nesse sentido, porque elas O não que acreditam na deveria base ser- do nosso o que argumento, que deveria é usar ser- camisinha é um o que- direito. O Elas que acham que não. deveria ser o que deveria ser uma aula de educação sexual para um adolescente de 14 anos? Ensinar a não explicar, ser abusado. Você tem um sistema reprodutor. Esse sistema reprodutor funciona de tal forma. O masculino é assim, o feminino é assim. Você tem tais tipos de DST. Elas são transmissíveis de tal forma, elas são causadas por tal agente patológico. Pronto. E como é que você tu evita não tem isso? que ter. Você pode. Usando camisinha. Gente, pelo amor Não de Deus, o livro transando, tem. caramba. Você tem que falar pra essas crianças Não não adianta, mano, não transarem. adianta, não adianta. Até porque, por Esse exemplo, assunto não adianta. herpes Tipo assim, vocês genital estão não é partindo da combatido premissa com de uso que camisinha. toda adolescente é promíscua. Não, claro que Entendeu? não. Claro Gente, que pelo não. amor Todo de Deus. adolescente é piriguete e pega geral. Você Então a gente tem tem que partir desse princípio, Não, a gente porque a parte gente deve do, ensinar a gente a parte do menina- pressuposto É uma que se, loucura a gente isso. parte do Abner, pressuposto se eu tô que se uma criando a mulher... minha filha, pra que só essa esse filha ponto. seja minimamente decente, eu tenho que achar normal essa minha filha ir pra escola, pra professora levar um pinto de plástico pra falar pra ela, ó, bonitinha, é assim que põe, tá? Pelo amor de Deus, a gente sabe a zona que é. Tá, mas Tem aí vídeo você- na internet, mas aí você pode tem usar o vídeo mesmo na internet argumento. rolando da professora ensinando as meninas a colocarem camisinha com a boca. Isso tá, Tá, mas daí isso é documentado, tá na uma internet. exceção. Isso daí é papo de tia do Só Zap. que é esse Coisa o esquerda. precedente que se abre quando você diz que um funcionário do Estado tem que ensinar um menor de idade a transar. Um funcionário Não é do isso, Estado não é tem isso. que Não É é ensinar prevenir Não é. gravidez. A questão é se um adolescente não tiver... Mas se um adolescente não Não tiver... transando de forma irresponsável com pessoas com as quais Mas você você não tem fala nada. Mas se isso um também, adolescente você fala, não você tiver não Amigo, na transar... prática não se fala, Mas, eu é que não se- ouvi mas isso. então, o que Na acontece? prática não se Quando a fala. gente reprime a educação sexual, a gente não Mas consegue... eu não tô falando de reprimir, Não, eu não. tô falando, explica Isso. como funciona o Freud. sistema Mas a gente... sexual. Mas a gente tem... ativado. Mas quando isso... Ensina o que é um saco escrotal, ensina o que é um útero, ensina como que é um ciclo menstrual. Então você é a Beleza. favor da educação sexual. Se ela for Então na- a gente mas tem que isso é aula de biologia, sentar e a gente tem Da que mesma ter um forma, fazer não isso é aula- fazer de um Isso é aula de currículo. biologia, na minha época você Fazer um aprendia isso na aula de currículo. biologia. Exatamente. Era um Da mesma mês de forma que o matéria sobre professor- reprodução sexual. Era Da isso. mesma forma que o professor ensina o que é um sistema respiratório e ele não tem que levar um inalador pra ficar soprando na inalação, ele pode explicar o que é um sistema reprodutivo sem mandar a menina colocar camisinha num pinto de plástico dentro da sala de aula. Então, mas vamos partir Mas do aí a gente tá pressuposto... partindo do método, né? Tipo, a gente não Sim, o chegou método no tá meio errado. de um método. O método tá errado. Então você é a favor da educação sexual na Se ela escola. for Vamos dar aula de Entendeu? biologia. Exatamente. Aula de biologia. Mas Não, mas é porque que não na aula de adianta. biologia eu não vou Ensinar conseguir, o quê? por A gente exemplo, tá indo no caminho ensinar errado, gente. Eu na sou aula a de favor de biologia. ensinar não- pra adolescente o que é um sistema Deixa eu reprodutivo. falar. Não, é que a gente tá indo no caminho errado porque a gente tá partindo de premissas totalmente opostas. Tipo assim, a gente tá partindo do de vocês. pressuposto... Vamos supor que Eu Não, tô não, partindo a gente tá da partindo do premissa, pressuposto. vocês não Pera aí, têm gente, deixa eu concluir uma frase. sexo pro A gente tá adolescente. partindo do Não, é pressuposto. isso, não é- A gente tá é partindo do educação pressuposto. sexual é diferente de sexo. É um né? funcionário do Estado ensinando sexo para um adolescente. A gente tá Não, partindo do vai, vai, vai. pressuposto que Diferente. se um adolescente não for orientado por alguém da escola, se essa pessoa, por exemplo, se esse adolescente não tiver uma estrutura familiar que Isso, vai é ensinar sobre isso isso pra que a gente ela, tá essa falando. pessoa vai ficar desamparada, entendeu? Essa pessoa não vai ter os conhecimentos necessários. Ensinar a colocar uma camisinha não é pra falar pra adolescente, vai lá e transa. Só É que pra na falar assim, prática- se você for fazer isso, essa forma aqui é muito mais segura porque você não vai pegar doenças, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta. Isso. Quem te ensinou sobre vida sexual? Foram teus Você pais? disse que você não Eu teve, tive por uma, exemplo. teve uma psicóloga que foi na escola e ensinou esse bagulho de botar camisinha, teve um... Você aprendeu a botar Não, mas ele Escola de disse que ele não psicóloga. teve. Você Ele achou disse bom? que Sim, ele na não escola, teve. na escola ele, Como que foi pra ela, você? eu acho bom, sabe por quê? Porque ela ensinou assim, ó, você tem que segurar a pontinha da camisinha, porque senão estoura. Então isso é bom. Não, isso eu vi na época, tinha um programa da Babi da MTV, estou velha, né? Mas tinha esse programa que ela ensinava essas coisas. Mas Então, mas isso. vocês Senão, estão é que não partindo do você vai pressuposto. buscar esses ensinamentos em outros lugares. E onde é que o Não, homem eu vai tenho buscar precisado hoje? disso. O cara vai buscar no Xvideos como é que é pra transar. Mas ele vai tá buscar de ligado? qualquer forma. E aí ele vai ver aquilo Então, ali. não é melhor e ter ele um vai achar que, profissional que tratar a estudado? mulher que nem, Professor de que nem biologia ele vê é no profissional Xvideos. do sexo. Lógico. Ele vai ensinar para o adolescente? Ele é um cara Lógico, quem que capacitado, é? uma pessoa capacitada pra não, isso. é né? verdade. Tem que Não ser, é tem que ser a mãe e o pai. Você Não vai falar, é, não é? não. Tem que ser a mãe e o pai? Sabe por quê? E se o pai for um Claro. abusador? É.
Mas, gente, E dentro de mas famílias isso desestruturadas. Já é outro tema. Isso já é outro ponto Não, que eu queria trazer. não. A Gente, maioria dos abusos de vocês criança sempre acontece em partem- casa. Vocês sempre Beleza, partem do só que você pressuposto pode de que ter uma todo homem é um profissão de estuprador. biologia. Não, você não pode Vocês partir. literalmente Não, falaram você que tá tem que ter inventando. uma delegacia pra Não, mulher, porque senão a mulher vai pra delegacia, o Não é delegado que vai todo fazer homem é mal pra ela estuprador, também. mas você tem que partir do Vocês estão pressuposto partindo que do todo pressuposto adolescente tem de direito que ao conhecimento. Todo homem é um possível violentador. Não é possível sim, possível Tá sim. vendo? Pronto, Possível, obrigada possível por concordar sim. Ele é um comigo. possível, Tudo mas bem, ele toda se mulher possa também é optar uma que não. possível falsa acusadora. Ok. Tá bom. Tá, então fala aí. Possível, fala qual aí, o problema fala, que é mais toda frequente? mulher é uma possível falsa Qual o problema acusadora. que é mais frequente na O sociedade? homem ser um Entendeu? abusador ou a As mulher duas ser uma falsa coisas. acusadora? As duas Não, coisas. vocês estão inventando. As duas coisas. Vocês estão Agora inventando. tá, vamos Falsa voltar pro acusação. tema? Vai, Vamos voltar volta, pro vai. tema? Vamos. Eu queria falar sobre a Lei Maria da Penha. Vocês estavam falando sobre Tá, a Lei Maria da é Penha. isso, Valor. Eu queria falar citar uma coisa, porque teve um documentário do Brasil Paralelo Que eu participei. que você Inclusive foi participou. censurado? Por isso Porque que eu ia- ele usava isso que eu ia documentos citar. falsos, né? O documentário do Brasil Paralelo sobre a Maria da Penha foi processado porque eles falsificaram um laudo. Então, tanto Não, o é ex-marido, verdade isso. tanto o ex-marido Tanto é porque da foi por Maria isso da que ele Penha, foi quanto tirado 3 do ar. pessoas Não, foram foi réus do Ministério Público Foi do Ceará tirado porque antes. eles alteraram um documento. Fizeram. Isso não é verdade, isso é mentira. Isso é verdade. Eles são. Ele Ele não é foi réu? tirado Houve uma antes, aí ele acusação. voltou. É réu, assim como eu sou. Tem mas, lá a foto do mas não documento e da existe- alteração. Mas eles não comprovaram isso. Tá comprovado, tá Não lá. tá comprovado. Gente, vocês pesquisem A se o Brasil alteração- Paralelo não alterou Deixa um eu falar uma laudo, coisa. tá? Primeira coisa, Isso, a a crítica que justiça tanto foi. eu quanto as pessoas envolvidas no documentário do Brasil Paralelo fazem com relação à Lei Maria da Penha, não é com a Lei Maria da Penha. A ideia não é abolir uma lei. É o caso que fala que É a o Maria da Penha o caso mentiu. que Vocês falam que ela pegaram, mentiu. Exatamente. Eu E pra provar conheço que ela o mentiu, caso usaram um laudo perfeitamente. falso. É o contrário. Quando você vai olhar nos arquivos, o laudo que existia do Heredia, com os advogados, que estava lá no Acre, sei lá, não me lembro agora onde é que estava, é totalmente diferente do laudo que eles usaram depois de não sei quantas décadas, porque eles falsificaram depois para usar isso como justificativa. É o contrário. Então Foi eles depois estão, que falsificaram. mas eles não são réus. Pelo São Ministério porque, Público. mas aí eu também posso entrar, posso te acusar de agressão a hora que eu quiser. Pode acusar de qualquer Pode, coisa que eu acusa quiser. lá, você vai porque ser aí você réu. vai ter E que aí? provar de alguma forma, né? Exatamente, assim como agora eles estão, tá num processo, agora não Tá dá pra no você falar processo, que eles tá no processo. fizeram algo, que eles cometeram um crime que eles não cometeram. Não, eles dá estão pra eu sendo falar que acusados. eles alteraram o Até laudo, aí, né? todo dia alguém fala que, sei lá, posso falar Não, o qualquer fato coisa que eles aqui. alteraram o documento já é comprovado. né? Não foi a Brasil Paralelo. Primeira coisa, a acusação não é que a Brasil Mas tá Paralelo lá, alterou. mas tá lá no Utilizou um documentário laudo que deles. foi- Aí foi- dane. Não, porque, mas de novo, não foi comprovado isso e o laudo que foi Mas modificado mas foi o está laudo pra que veio ser depois. comprovado, né? Não, mas não vai ser comprovado porque é mentira. Mas o documentário saiu do ar por decisão judicial. Mas, posso falar? Saiu por decisão judicial, por que você acha? A mesma Porque- decisão judicial porque- da Carmen Lúcia que disse que tinha que tirar o episódio que falava sobre a facada do Bolsonaro porque estava muito perto da eleição e ia Exatamente. atrapalhar a opinião pública. Bela decisão judicial. É, Até tá de- aí... Se o Xandão não exigiu, é porque não, é não legal. foi o STF que Pelo amor tirou de Deus, o documentário Não, do foi o Brasil TSE. Paralelo, né? Foi o Foi o Ministério TSE. Público. TSE da... Ah! Até aí o Ministério TSE me Público. condenou porque falou que eu atrapalhei a campanha do Lula porque eu falei que a Janja andava com maconheiro. Você acha que é justo isso? Então estamos falando do Que daí se tu judiciário. não tiver as provas... Eu já pra- falei, Se você né? tiver o Ai, contato tem que desse falar, amigo né, da Janja? Janja. Eu Aí tem que falei, usar a o Janja. Vitário, eu falei na época. Ou seja, eles estão dando muito mais credibilidade pra mim do que eu me dou, do que qualquer pessoa me dá, né? A Pietra atrapalhou a campanha do Lula porque falou que a Janja anda com maconheiro. Olha que sandice. Não, E eu fui condenada é só por isso. importante ressaltar isso, que a versão do Brasil Paralelo é de que a Maria da Penha está mentindo, que ela Isso. não foi Ela agredida pelo fala que marido. tem o programa do Porchat que ela fala, este homem nunca me bateu. Ela tá processando até o cara. Pô. Você não viu esse programa Ela tá no Danilo processando Gentili e no o Porchat? Paiva. Claro que não, vou assistir o Danilo Gentili. Eu vou te mandar então pra você pronto, ver. É uma falta de informação que você Então, tem. Ela tá primeiro você processando veja o as Alexandre evidências. Paiva. Ela Grande tem bosta, dois eu posso vídeos, grande processar quem eu porcaria. quiser a qualquer momento. Então, aí foi Tem um forjado. vídeo dela, tem a Maria da Penha. A Maria da Penha, no Porchat, falando, este homem nunca encostou o dedo em mim. Não, isso aí tem que então, verificar, gente. Então, A gente tem que coloquem verificar. aí. Tem que dar um não sei se fact já check. mas eu tenho Porque tenho isso esse tá me vídeo. parecendo muito mensagem tenho tia do esse- Zap. É Tem que o dar uma programa conferida nessa inteiro. fala dela aí. Eu que seja, levei se no A lei é programa. baseada Se na ele agressão não que ela tem fez. acesso- O programa inteiro. Tudo bem, mas eu ok, acho o programa, não. meu querido. Puta, Antes ele do tem um comentário exemplo acontecer, maravilhoso, meu eu olhei Deus. muito a entrevista que dessa delícia. mulher. Muito, Calma. fica tranquilo. Amigo, muita. você acabou de falar, o nome da lei. Tudo bem, existe a lei Mariana Ferrer. O cara que Que foi supostamente abusada. estuprou Mariana Ferrer foi inocentado, ela é uma falsa acusadora que nunca foi punida por nada pela falsa acusação que ela cometeu, mas o Mas qual que é o suposto sentido estuprador dela- foi inocentado e ainda assim fizeram uma lei com o nome dela. Mas qual é o E o sentido crime dela cometido contra acusar ela falsamente o nunca cara? Exatamente. nunca foi comprovado. Mas qual o sentido dela fazer uma falsa acusação? Aí você pergunta pra ela, ela pode Então, ter mas muitas é- intenções. mas você A vê questão como- mas é você não vê como algo prejudicar perverso? o cara, arrancar Por dinheiro do grana. Mas você cara, não vê ganhar como- mídia como ela ganhou e Você não vê conseguiu que como- fizessem uma lei com
com o nome Você dela. não vê como algo perverso a mulher Sim, é algo denunciar, perverso, por a mulher isso tem que ser denunciar um crime hediondo. estupro e você desacreditar ela, falando Não que fui ela eu que tá desacreditei, o querendo cara foi falsificação. inocentado. Vocês Ele foi estão falando... inocentado. Então, aí a vocês estão justiça falando- é válida quando vocês estão querem, não é falando válida de quando decisão vocês querem. judicial até É. agora. Eu tô falando, nessa decisão judicial, o André Aranha foi inocentado. Ele não estuprou Mariana Ferrer. Mas se ela não disse foi que estuprada. estuprou, ela disse que foi. Eu posso falar que você A me estuprou justiça ali na disse que salinha a não. qualquer momento. E aí? Tá, mas aí você vai ter que ter provas. E ela não tinha. Ela tinha. Ela não tinha. A Mariana e Ferrer ele foi tinha. inocentado. Então o judiciário Não mentiu. tinha o Acabou. esperma dele? Então o judiciário Então o foi sistema injusto. judiciário está mentindo. É isso. O mesmo No sistema caso da judiciário. Mariana Ferrer, Houve o ato sexual, mas houve estupro. Eu acho que em alguns casos. Por que o que ela sistema mandou o vestido judiciário, dela pra fora do país, o então, cara que se ela paga tinha prova? Eu acho que em muitos casos no judiciário, o cara que paga o advogado. Mas aí é mais uma caro. teoria da conspiração sua, meu amigo. O que tá no Vocês Depois tribunal podem de concordar advogado, comigo, bom não? Vocês não advogado, acham que o bom cara que paga o advogado, advogado mais caro, ele tem uma chance porque o advogado tem um contato ali com o juiz? Não, é porque o advogado é capacitado. Simples. É, e o professor de Tem mais biologia dinheiro. Não. Tá bom. Porque ele é professor de Não biologia. tinha O que prova. você quer, o que você quer vale, o que você não quer não vale. Você Daí, muda se de você for ideia aplicar dependendo essa lógica da... pra mim, É você que pode vocês aplicar têm que pra você decidir o também. critério. Porque você tá falando que é a validade da Lei Maria da Penha, porque a lei tá no nome dela, só que a Lei Maria da Não, Ferrer não, também tá no nome dela Eu e, não ela falei não, isso. e ela não foi estuprada por ninguém. Eu não falei. Eu falei que a Maria da Penha foi agredida pelo marido. Ela o disse que marido não. falou que não agrediu. E eles estão num processo, numa E aí você Na verdade, virou e foram falou, tiro, como né? não? Foi um Se tiro a nas lei costas, tá no nome né? dela, ok, a Lei Mariana Ferrer também tá no nome dela e ela não foi estuprada. É, e então, aí? pra Mas mim qual o foi- interesse? pra mim foi Qual o pra mim ela interesse? foi. do cara. Mas assim, qual o interesse de vocês, no caso, e do Brasil Paralelo em enfraquecer a Lei Maria da Penha? Não é enfraquecer a Lei Maria da Penha. Tá, mas é que a partir do momento que você coloca esse caso à tona, Bom, eu não você fui enfraquece, no né? comentário, ela tá, Sim. então eu acho que é melhor deixar ela falar. Essa sequência, na verdade, isso aí faz parte de um programa que chama Investigação Paralela. Cada episódio é sobre É um tipo lado true crime. oculto, um lado oculto de crimes famosos no Brasil que não vieram à tona. Então, por exemplo, tem lá o caso, o que mais que tem? Tem da Suzana Bonrichthofen, eles trazem várias informações do outro lado que não foram, que a mídia não transmitiu. É Eles fazem uma pesquisa, documentário. E eles fizeram a mesma coisa com o caso da Maria da Penha, não com a Lei Maria da Penha. Vocês Com o acham caso. que é a combater a violência da mulher se a mulher andasse armada? Sim. É, só um dado, repetindo uma coisa que eu já falei. A maioria dos estupros que acontecem no Brasil são com meninas de 13 anos. Então como é que a adolescente... Você acha que a adolescente tem que andar armado? Não. Mas acho que, acho que a mulher pode ter opção. Qualquer pessoa pode ter opção. Mas de se eu usar sou arma. maior de idade, eu tenho que ter essa opção também. É. O estupro não tá de menor, falando que a arma o estupro vai abolir contra o menor crime. de idade é um crime hediondo. E foi a É. bancada de extrema esquerda que votou contra o aumento da A, pena Pi- pra esse a crime. Pietra discorda, né? Do Você quê? discorda que Que eu menina de 14 anos se transar é estupro. Você discorda disso, né? Eu discordo porque tem muita. E te digo Amigo, mais, vamos lá. esse corte que viralizou. Não, tô te perguntando pra você falar. Sim, porque existem meninas com 14 anos que querem transar. Tá bom. Não, é só Tanto importante que você tem falar isso. educação sexual dentro das escolas, É porque as importante, meninas transam. é importante Ah! falar isso, porque você assistindo que tem uma filha menor de idade, a Pietra acha que tudo bem a sua filha transar. Não, a gente não tudo acha bem, que não. tudo bem. Eu acho a um gente horror. tá falando que a gente defende Minha castidade. filha, por mim, vai casar Ué, mas virgem. então não é abuso? Se a menina quer transar e ela tem um namoradinho de Mas 14, ela não tem de um 15, córtex 16. pré-frontal formado, Tá, e o Eduardo. namorado Mas aí dela, agora ele você foi tá estuprado defendendo a também? liberdade da O namorado menina de dela, 14 anos de O transar? namoradinho de Não, não tô 14 defendendo a anos dela liberdade, também não. não tem o córtex Eu pré-frontal tô defendendo formado. que o Ele também foi namoradinho não é estuprado. estuprador. Ele também foi estuprado. Mas esse cara for maior de idade? Ele também não tem. Vamos lá. Se você disser cara pra é mim... maior de idade. Se Não, você disser Só pra porque mim... uma menina Eu de acho que 13 menor de anos. idade não tem que Um transar. casal Eu também acho que não. E Eu casal acho que não. ensina na escola. Também tem casal virgem pra mim. Mas a questão casalzinho de é 13 que a anos. realidade Eu também acho que material... menor já transar. tem menstruação, A o gente tem menino que passar a partir da já realidade tem 13 material. anos, faz uns bicos ali pra ganhar uma graninha dele, leva a menina no cinema, eles transam, ela engravida. Isso é estupro? E se um cara maior de idade transar com essa menina? Aí ele é Estupro? maior de idade, aí é outra Ele é maior questão. de idade. É, Então é tá. estupro, então é crime de onda. Sim, Porque eu vi você falando o contrário. Mas pode ser Lógico que a gente consensual. fala que não. Uma menina de 14 Eu vi ela falando não, que não. Mas uma menina de 14, um cara de 18? Não, mas vamos lá. A minha mãe, Não, por cara, Pode ser exemplo... consensual. O primeiro Pode ser. marido da minha mãe, ela tinha 16 anos e ele tinha mais de 25. Tá, e não, foi mas isso consensual. daí... Tá, E aí? mas isso daí não é estupro. Caetano Com Veloso, 16 anos hoje de em dia idade já- Caetano não é Veloso considerado. Tá errado, então, tá errado o também. Caetano Veloso é estuprador. Pedófilo estuprador. Na época que ele fez isso, sim. A Lavínia tinha 13 eu não anos. defendo Caetano Veloso, não. Eu não Ah, defendo Pra bom, mim, ah, pode não, jogar tudo bem, alguém- joga no Sabe o que balaio dos acontece? pedófilos aí, mano. Não, mas de verdade, Então ele tá no Caetano. ranking dos pedófilos, estupradores. É. Vamos, Tá bom. vamos falar disso de uma Caetano. maneira um pouco mais... Só pra esclarecer tudo. Quando você entra numa escola, principalmente numa escola pública, você pega adolescente transando um com o outro dentro do banheiro. Certo? Eu nunca peguei. Então- Eu já.
Eu já. Credo. Na minha escola isso acontecia. Credo. Eu acho um horror. Exatamente, credo. Exatamente. Eu defendo que credo também. É melhor Eu não que seja acho com camisinha do que sem, né? Não, é melhor que não aconteça. É melhor que não claro aconteça. que é, mas Não, tudo acontece, bem, mas é deixa eu sobre concluir, isso. Deixa eu concluir. É tipo- Isso acontece, são dois adolescentes. Se isso está acontecendo entre dois adolescentes, que foi o que a Petra quis dizer, principalmente naquela fala, é que é consensual, é dos dois adolescentes, não tem que acontecer porque são dois adolescentes. Mas a partir do momento em que está acontecendo, e o namoradinho não é um estuprador e a menina Os não dois foi são estuprada. culpados. Os dois estão num ato que não deveria estar acontecendo e talvez a gente poderia até pensar se tem alguém que pode ser punido por isso. Vamos lá, a É, menina mas eu tem acho que o mais vamos lá, grave a é menina maior tem de idade com 14 menor de anos. idade. Isso é o mais não, grave. mas Isso isso é o mais é grave. estuprador. Agora, vamos supor que Não seja uma faz menina de 16 com cara de 18. Não, E mas aí, aí a lei ela é protege. menor, ele é maior. Mas a lei Não, Duda, protege, a pode lei ser protege. 14, 15 É, anos. de 14 pra cima Se a menina pode. tem 14 anos, o cara tem 15, no banheiro do colégio, ele já é estuprador. É, só Vocês que acham como que ele é faz menor de sentido? idade, provavelmente ele cumpriria uma pena menor, né? Não, ele não cumpriria pelo Mas, nenhuma, mas você acha provavelmente. justo ele cumprir pena se a namorada quis? Não, mas O isso, ato? mas, Entendeu? mas é Ele só, um menino mas de é quem que 15 vai anos, Ela é de denunciar? 14 e ele, entendeu? É só isso. Vocês Eu vou falaram da assumir, eu realidade. vou assumir tem e falar essa que eu não sei o que vai acontecer. legislação. Eu Não, não sei o que não, vai acontecer. não vai acontecer nada. Esse Não contato vai à lei acontecer Mas se o nada. maior de aí- idade transar com a menina de 14? Aí é sim. abuso. Tá bom. Aí a lei já tipifica isso. E Isso. não é isso E que se tá for em 17, discussão. Tá em 18 anos? acordo, é. Oi? Ah, não, 17, mas isso a lei já é, já dá idade de consenso, entendeu? Ela já dá É. idade pra consentir. Já tem isso. É, tipo, Porque- acho que é a partir de 14 a idade pra consentir. É, porque a esquerda precisa entrar num consenso. Ou não também, né? É. Porque assim, Ou não também, os melhor. ideólogos de gênero, a Simone de Beauvoir e turma, assinam um documento... Pra em reduzir 77 a idade de consentimento. Não, pra extinguir a idade mínima pra tem sexo consensual. essa discussão aí também. Mas, Então, justamente porque ela gostava de se relacionar com meninas de 13, 12 mas pra anos. né, como foi esclarecer o que caso a da Bianca Pietra Lamblan. falou, vocês falaram da gente olhar pra realidade. A realidade que acontece é isso. São adolescentes extremamente sexualizados. E isso, você não tem que ensinar esses adolescentes sexualizados a transarem legal. Você tem que ensinar esses adolescentes sexualizados a não seguro. transarem. A transar não seguro. transarem. A tô não brincando. transarem. Porque a melhor forma de você evitar uma DST numa menina de 13 anos ou de você evitar uma gravidez numa menina de 13 anos é que essa menina não transe. Porque na prática não existe sexo seguro. Uma camisinha pode estourar. Uma herpes genital passa mesmo com camisinha. Porque se você encostar perto da virilha, você pega. Então não existe sexo seguro na prática. O que existe é você ensinar pra esses adolescentes que vocês são adolescentes. Vocês não têm que se sexualizar. Simples. E se você tivesse um esforço feito por parte de toda a sociedade pra combater a sexualização, a tal da adultização que todo mundo falou tanto, a gente conseguiria, em longo prazo, bons resultados. Mas Regulação o que a das gente tem, redes sociais. Mas o que a gente tem, não, já existe crime pra você sexualizar menor de idade na Regulação rede social. de redes O que a sociais gente é uma tem boa, não é? pessoas defendendo que uma professora ensine meninas de 13, 14 anos, que é mais ou menos essa faixa etária da tal da aula, a colocarem camisinha no parceiro, pra que elas possam transar muito legal e seguro. E isso é o cúmulo do absurdo, porque o número de gravidez na adolescência não diminuiu, o número de DST não diminuiu. Tem muito país nos Estados Unidos, por exemplo, onde você tem surtos de clamídia entre adolescentes, porque esse modelo de educação sexual não funciona. Mas esse Da não- mesma mas nunca forma foi que as leis aplicado. feministas também não funcionam. Mas a educação sexual nunca foi aplicada no Brasil. Isso daí é uma exceção muito Pelo amor grande. de A gente Deus, não cara, tem... todo adolescente na Não. escola hoje em dia tem Não isso. tem, Você, pelo amor de Deus, cara, eu saí da escola tem 4, 5 anos. Caralho, mas Geração qual Z. escola ela que tá você estudou? Só Eu pra passei gente- por muitas uma escola escolas. pública? Eu Era uma passei escola por pública? 3 escolas públicas e por 3 E escolas onde você teve particulares. a educação sexual foi numa escola pública ou particular? É engraçado até. Na minha época, na minha idade, eu tive na escola particular. No ano seguinte, eu me mudei pra escola pública. A turma do 8º ano, que era na frente da minha, tava tendo essa aula. Só que não era o pinto de plástico, porque a professora não tinha dinheiro. Ela levou uma banana. E teve essa aula. E acontece, e tá no currículo. Se os Só pais pra- pedirem, só pra eu deixar quero a no grade tempo curricular parâmetro. do meu filho, vai estar escrito a data da aula de educação sexual. É Então- uma aula interativa. Se a escola tem laboratório, os alunos vão pro laboratório. Acontece tudo isso. Isso Então, é só pra aplicado deixar no claro, Brasil. só para deixar claro, acho que para colocar um ponto assim no debate. A Eduarda, ela é contra a educação sexual. Eu sou contra o ensino biológico de como é um Calma aí. sistema Você é contra a reprodutivo. aula de educação sexual, contra o uso de camisinha, contra o aborto e contra o divórcio. Isso. Maravilha, maravilha essa Eu vida dei que a check pessoa vai em ter. tudo isso. Maravilha, maravilhosa essa vida que a pessoa vai ter. Eu acho assim que a escolha de vida que você optou, isso daí tem que ser respeitado, entendeu?
Agora a gente tem que analisar que existem outras realidades e que essas realidades elas precisam ser contempladas ainda mais dentro do sistema educacional brasileiro. Sim. Então, dentro desse sistema educacional brasileiro, infelizmente, ainda hoje é necessário que os adolescentes sejam orientados a evitar as doenças sexualmente transmissíveis, evitar a gravidez. Mas você entende que isso reflete para um além problema muito maior? Claro, com certeza, mas a gente tem que agir com as armas que a gente tem, né? E com certeza, se a gente tivesse um grande pacto social... Tá, posso só fazer uma pergunta pra você? Pode. Porque você se autodeclara comunista, não sei você, mas você se autodeclara. O fim do comunismo é o anarquismo, é a isenção total do Estado. Na verdade, o socialismo é uma etapa de transição para o comunismo. E no comunismo não existe mais Estado. É a abolição das classes e do Estado. Porque me soa um pouco seria incongruente. responsável por isso? Me soa um pouco incongruente a defesa de tantas medidas estatais interferindo na vida das famílias, sendo que você defende algo que tem como fim a isenção do Estado, né, a extinção do Estado. Você falou a classe trabalhadora. Tá, mas quem que vai organizar essa classe trabalhadora? A própria classe trabalhadora. É porque assim, ó... Mas você entende que isso não é o socialismo ela é uma etapa de transição justamente por isso. O Estado vai ser gerido pelo Partido Comunista, que é composto por trabalhadores que conhecem a realidade dos trabalhadores, tá? Dentro da teoria marxista, né? O socialismo ele vai acontecer durante um período de tempo onde a sociedade vai ser preparada através de um planejamento, né, e através de uma educação realmente, para que futuramente, depois de ter essa educação, esse planejamento da economia, as classes possam sim ser abolidas e o Estado também abolido. Por quê? Porque as classes trabalhadoras já viveu num regime de gestão desses equipamentos, desses meios de produção, que agora a gente conseguiria gerir a sociedade de maneira coletiva, se autorregulando, auto-organizativo, autogestão. Vocês falam em prazo? Tipo assim, seria uma geração, duas... Então, assim, ó, o marxismo ortodoxo, vamos dizer assim, porque a Revolução Russa então o marxismo ortodoxo, não deu muito bom, né, de umas décadas ele acreditava que o socialismo ele iria ser um período curto de tempo, porque o capitalismo ele iria, enfim, ser suprimido por causa das extremas crises, né? E aí a Revolução Socialista Mundial ia espalhar o socialismo para o mundo todo e a gente ia culminar no comunismo. Só que após a Revolução Russa de 1917, muitos países começaram a se prevenir das revoluções socialistas e comunistas e foi aí que surgiu o fascismo, né? Na Itália, na Alemanha, na Espanha, em grande parte da Europa, como uma forma, né? Como uma forma de barrar a Revolução Socialista. Sim. Então, hoje a gente vive um socialismo contemporâneo, onde a própria ideia de abolição de classes e Estado já não é mais tão debatida, porque a gente não está numa perspectiva revolucionária onde o mundo todo vai se transformar socialista. O que a gente tem hoje são países onde o Partido Comunista consegue gerir aquele país numa mescla entre socialismo e... Você acha que Cuba está sendo bem gerido? Não, Cuba não está sendo bem gerido, não. Até porque tem um bloqueio bem brutal, né? Vai ter 2 minutos para finalização agora. Tá, beleza. É sempre Cuba dos Estados Unidos. Não, mas é o principal... Bom, queria agradecer pelo espaço de debater, agradecer as debatedoras pela disponibilidade. Queria dizer que tem um outro fato que eu esqueci de mencionar durante o debate, mas eu acho que é importante mencionar. Para combater violência, na verdade, para combater qualquer problema social, a gente precisa de orçamento, né? Precisa lutar pelo orçamento público. Então, um exemplo que aconteceu ano passado, o governo Tarcísio cortou mais de 50% da verba da Secretaria da Mulher. Então, isso já é uma coisa que faz com que a gente tenha menos capacidade de atender as demandas que precisam. Outra coisa, me parece que a direita, ela foca bastante nessa questão da punição, mas me parece que isso não resolve o problema, porque se você colocar a gente na prisão, mas não mudar o modelo social, vai continuar sendo produzido mais gente que vai para a prisão e isso não vai tornar a sociedade mais segura. E aí elas vão dizer, tá, mas tem que prender mesmo, não tem que soltar. Mas vai surgir outro bandido, gente. Vocês acham que se a pobreza existe, se a desigualdade social existe, não vai ter gente roubando celular na Paulista? Não vai ter gente cometendo outro tipo de crime? Então a gente tem que pensar em questões culturais que vêm muito antes. Na questão da mulher, eu acho que tem diversos fatores que daria pra gente apontar como medidas que facilitariam a vida das mulheres e resolveriam alguns problemas. Uma delas, como a gente mencionou, é o fim da escala 6x1. Outra delas é o direito ao aborto legal e seguro. E
legalizar o aborto não significa que você vai ser obrigada a fazer o aborto e também não significa que é gostoso fazer um aborto. Não é que a mulher, nossa, que maravilha fazer um aborto. É uma coisa ruim, gente. Mas de vez em quando a mulher se vê numa necessidade que se ela não fizer é pior. E aí a direita vai fazer isso, vai impedir com que eles abortem, mas daí se não tiver condição de cuidar do filho, você que se vire. Então eu acho que a gente tem que pensar em questões que emancipem a classe trabalhadora como um todo, porque isso também vai beneficiar mulheres que hoje em dia têm dupla, tripla jornada. Então a gente tem que pensar em questões trabalhistas, a gente tem que pensar em questões que vão possibilitar a mulher não precisar necessariamente de um cara para sustentar ela, porque se ela se torna dependente economicamente do cara e ele se torna de repente agressivo, abusivo, ela vai ficar presa a esse cara. O que a gente defende não é que tem que ter um modelo de família específico, mas é que as pessoas possam ter liberdade de ter diferentes tipos de família, diferentes tipos de afeto. E é isso. Me parece que o conservadorismo ele tenta impor um estilo de vida e a esquerda está tentando pregar a sua capacidade de escolher o estilo de vida que você quer. A gente acabou de encerrar aqui o debate, então agradecer o espaço aí para o Redcast, agradecer às debatedoras também pela disponibilidade, ao meu parceiro Abner que esteve aqui hoje. A gente teve várias divergências ao longo do nosso debate, mas a gente teve também algumas convergências e eu vou reafirmar ainda o meu ponto que eu acabei trazendo durante todo o debate, de que a raiz dos problemas está ancorada no sistema capitalista e mais especificamente no atual modelo neoliberal, que faz com que essas crises, tanto de identidade, crises relacionadas a gênero, a sexualidade, se transformem em produtos a serem explorados, e essa crise permanente ela é muito útil para o sistema porque ela está sempre tendo a possibilidade de vender soluções. Aqui no debate a gente expôs algumas das nossas ideias, e a solução que a gente acredita, eu e o meu camarada aqui, é a superação do sistema capitalista e que a gente possa caminhar para a próxima etapa da história, que ao nosso ver é o comunismo. A história ela não anda de marcha ré, a gente não vai voltar para o feudalismo, a gente não vai voltar para a monarquia, a gente tem uma realidade material que se impõe nos dias de hoje e é perante essa realidade que a gente tem que agir e pensar e refletir e trabalhar para um futuro melhor para homens, para mulheres, para homossexuais, para transexuais, para crianças, para quem quer que seja, uma sociedade mais justa.